Acredite ou não, um homem se proclamou imperador. Em 1859, uma figura única chamada Joshua Abraham Norton causou alvoroço em São Francisco ao se declarar imperador dos Estados Unidos. Apesar de não ter poder oficial, Norton rapidamente se tornou o favorito da cidade. Ele andava pelas ruas em um luxuoso uniforme militar, entretendo os moradores com suas excentricidades e comportamento majestoso. As pessoas frequentemente o apoiavam com gentilezas, oferecendo comida ou doações. Para fortalecer seu império, Norton até criou sua própria moeda, que alguns comerciantes aceitavam como pagamento. Sua personalidade carismática e dedicação ao título autoproclamado o tornaram uma celebridade local, despertando tanto simpatia quanto curiosidade. Norton defendia várias iniciativas, incluindo a construção de uma ponte entre São Francisco e Oakland, que foi realizada muitos anos depois, na forma da ponte Golden Gate. Seu legado vive, lembrando-nos do poder da imaginação e do espírito comunitário. Será que o sonho excêntrico de um homem pode realmente mudar a história? Descubra o segredo das ruas estreitas de Chicago. Essas estradas sinuosas têm uma história fascinante que reflete a vida política da cidade e a experiência de seus moradores. A Sociedade Histórica de Chicago destaca que as ruas estreitas não eram apenas rotas convenientes. Elas desempenharam um papel importante na formação da identidade da comunidade. Com o crescimento dos bairros, essas ruas ajudaram a criar um senso de pertencimento entre os moradores, estabelecendo conexões que ainda são sentidas hoje. Imagine-se caminhando por essas charmosas trilhas, onde em cada esquina há histórias de encontros locais, movimentos políticos e a vida cotidiana ao longo das décadas. Desde imigrantes em busca de um novo lar, até famílias construindo seu futuro, essas ruas foram testemunhas de tudo isso. Então, da próxima vez que você passear por Chicago, reserve um momento para apreciar como esses espaços estreitos moldaram o espírito e a cultura da cidade. Que histórias você acha que elas contariam se pudessem falar? Adivinhe o que realmente impulsiona a riqueza do mundo? A família Al Nahyan é a mais rica e poderosa do mundo, governando o Emirado de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Sua incrível influência começou com o Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, que se tornou o primeiro presidente dos IAL em 1971. Sob sua liderança, a família Al Nahyan não só acumulou grande riqueza, mas também criou o Fundo Soberano de Abu Dhabi, o maior fundo de investimento privado do planeta, com impressionantes 700 bilhões de dólares em ativos. Essa riqueza permite que a família invista em diversas indústrias, desde tecnologia de ponta até o setor de entretenimento, moldando significativamente a economia global. Para os fãs de futebol, vale mencionar que a família Al Nahyan é proprietária do Manchester City, um dos principais clubes de futebol do Reino Unido. Essa combinação de vastos recursos e investimentos estratégicos os posicionou como jogadores influentes nos assuntos internacionais, destacando como as dinastias reais podem deixar um impacto duradouro nas nações e indústrias. Você consegue imaginar a extensão de sua influência? Sob as movimentadas ruas de Edimburgo, existe um mundo incrível de antigos armazéns e túneis que contam a história da cidade. No século XVIII, esses passagens escuras e úmidas eram lar dos moradores mais pobres, que enfrentavam superlotação e condições perigosas. Com o tempo, os armazéns foram abandonados e esquecidos por muitos, mas agora se tornaram atrações turísticas fascinantes. Pessoas visitam esses espaços subterrâneos para participar de passeios de fantasmas e rotas históricas, onde as histórias do passado ganham vida. Os visitantes podem ouvir sobre os fantasmas que, segundo dizem, habitam as sombras, adicionando um elemento emocionante às suas aventuras. Os armazéns não apenas mostram o lado sombrio da história de Edimburgo, mas também revelam a resiliência de sua comunidade, pronto para explorar este misterioso canto subterrâneo. Você sabia que fevereiro já foi o último mês? O calendário que conhecemos hoje passou por grandes mudanças há muitos anos. Originalmente, o calendário romano tinha apenas 304 dias e começava em março, o que criava uma situação única, já que fevereiro foi adicionado depois como o último mês. Isso significava que as pessoas comemoravam o Ano Novo em março e não em janeiro. No entanto, em 46 a.C., Júlio César decidiu que era hora de uma atualização. Ele implementou uma reforma significativa que mudou o calendário de um sistema lunar, que não se ajustava bem às estações, para um sistema solar mais confiável.
Essa mudança não só adicionou mais dias, mas também criou a estrutura de 12 meses que usamos hoje. Com essa reforma, fevereiro foi movido para sua posição atual, e janeiro se tornou o primeiro mês do ano. Essa transformação fascinante mostra como nossa compreensão do tempo mudou e destaca a influência da decisão de um líder em nossa vida cotidiana. Você consegue imaginar como seria confuso se comemorássemos o Ano Novo em março? É verdade que as cobras evitam lugares frios? Surpreendentemente, as cobras estão completamente ausentes na Groenlândia, Islândia e Antártica. Essas regiões geladas são muito frias para répteis de sangue frio, como as cobras, que dependem do calor do ambiente para sobreviver. Quando a temperatura cai, essas cobras não conseguem encontrar o calor necessário, o que explica sua ausência nesses lugares incríveis. Mas não para por aí. Ilhas isoladas como a Irlanda e a Nova Zelândia também estão livres de cobras. Por quê? As cobras simplesmente não conseguem chegar a essas ilhas, seja por barreiras naturais ou pela grande distância. Essa ausência cria um espaço seguro para pessoas e outros seres que podem ter medo das cobras. Na verdade, alguns pesquisadores acreditam que a falta de cobras nessas ilhas permitiu que certas populações de aves crescessem, que de outra forma poderiam estar ameaçadas pela predação das cobras. Não é interessante como a geografia e o clima moldam a vida selvagem que vemos ao redor do mundo? Você sabia que Vientiane é uma joia escondida? Situada às margens do pitoresco rio Mekong, esta capital do Laos oferece uma mistura encantadora de cultura vibrante e paisagens serenas. Com 3.920 km², Vientiane pode não ser a maior capital, mas encanta os visitantes com seu charme único. Seu clima tropical de monções traz verões quentes e úmidos e uma estação chuvosa que transforma o ambiente em um paraíso verdejante. Passeie pelas ruas da cidade, repletas de belos edifícios coloniais franceses e magníficos templos budistas, onde os ecos da história são palpáveis. Os mercados animados fervilham de atividade, oferecendo uma variedade de deliciosas comidas de rua que refletem os sabores e tradições locais. Enquanto caminha pela beira do rio, testemunhe um pôr do sol deslumbrante ou junte-se aos locais para um passeio de barco tradicional, criando memórias que durarão a vida toda. A atmosfera tranquila de Vientiane a torna um destino ideal para viajantes que desejam se imergir na vida local enquanto desfrutam da beleza natural ao seu redor. Desde explorações de templos antigos até saborear delícias culinárias, Vientiane promete uma aventura extraordinária. Difícil de acreditar, mas Selena Gomez chamou seu rim de Fred. A popular cantora americana contou que carinhosamente nomeia seu rim em homenagem a Fred Armisen, o gênio da comédia do seu programa favorito, Portlandia. Essa conexão única destaca como o humor e a amizade podem florescer mesmo em tempos difíceis. Em 2017, Selena enfrentou um sério problema de saúde ao lutar contra o lúpus, uma doença autoimune que pode afetar órgãos do corpo. Para salvar sua vida, sua amiga próxima, Francia Raíza, doou um de seus rins, mostrando a força da verdadeira amizade. Em uma emocionante entrevista, Selena explicou que ao nomear seu rim em homenagem a Fred, ela quer trazer luz a uma situação complicada, combinando risos com esforços para salvar vidas. Esse nome incomum adiciona humor a uma história séria, lembrando os fãs de que mesmo em tempos difíceis, a alegria e a conexão podem brilhar. Não é inspirador como amigos podem se apoiar mutuamente? E isso pode te surpreender. Homem vestiu 60 camisas. Em uma tentativa criativa de evitar taxas caras de bagagem, um viajante levou a ideia de empacotamento leve ao absurdo. Em um voo de 11,5 horas da China para a África, ele decidiu vestir nada menos que 60 camisas uma sobre a outra, além de 9 pares de jeans. Imagine como ele parecia ao passar pelo aeroporto, como uma loja de roupas ambulante. Embora essa estratégia extrema tenha certamente chamado a atenção, ela destaca até onde as pessoas estão dispostas a ir para economizar em passagens aéreas. As companhias aéreas frequentemente cobram altas taxas por excesso de bagagem, o que pode irritar os passageiros. Embora a maioria de nós não se atreveria a vestir tantas roupas, a ousadia desse homem ilumina as estranhas extremidades relacionadas a voos. Então, o que você acha? Você tentaria algo assim? Conheça a lenda do Pokémon GO que tem 64 celulares. Chen San-yuan, um avô de 75 anos de Taiwan, chamou a atenção do mundo como um jogador de Pokémon GO único.
Em 2016, seu neto o apresentou ao jogo e ele elevou sua experiência ao equipar sua bicicleta com incríveis 64 celulares. Cada celular está conectado a uma conta diferente do Pokémon GO, permitindo que Chen gerencie o jogo enquanto pedala pelo seu bairro. Essa instalação única demonstra sua dedicação e amor pelo jogo, tornando-o um favorito da comunidade Pokémon GO. Enquanto ele passeia por parques e ruas, Chen não só captura Pokémons, mas também traz alegria para aqueles que o veem, frequentemente inspirando outros a se juntarem à diversão. Sua história destaca como os jogos podem unir gerações, criando momentos valiosos entre avós e netos. Alguma vez um jogo já fez você fazer sacrifícios tão grandes? Os golfinhos são muito mais do que nadadores brincalhões. Eles são gênios acústicos do oceano, usando uma mistura fascinante de assobios, estalos, piados e pulsos sonoros. Essas criaturas inteligentes transmitem mensagens complexas sobre sua identidade, humor, perigos e coordenação social. Cada golfinho tem um assobio de assinatura único, que funciona como um nome, permitindo que se identifiquem uns aos outros, mesmo após anos separados. Essa habilidade notável destaca seus fortes laços sociais. Além disso, pesquisadores descobriram estruturas semelhantes à sintaxe nas vocalizações dos golfinhos, sugerindo que a ordem e o comprimento dos sons seguem padrões distintos, assim como a gramática humana. Para navegar e procurar comida em águas turvas, os golfinhos utilizam a ecolocalização, emitindo ondas sonoras que retornam de objetos, permitindo que vejam o ambiente. Em caçadas em grupo, eles sincronizam lindamente seus estalos para reunir peixes ou alertar uns aos outros sobre possíveis ameaças. Seu universo vocal realmente representa uma rica linguagem marinha, transformando o oceano em uma vasta conversa inteligente. Incrível, não é? A região da Baía Balena, na Costa Rica, é famosa por seu formato único e impressionante, que se assemelha à cauda de uma baleia quando vista de cima. Essa característica incrível é um deleite visual para quem sobrevoa a área, onde a vegetação exuberante encontra as águas cristalinas. Conhecida como Baía das Baleias, a Baía Balena recebe esse nome devido às baleias jubarte, que migram para essas águas quentes anualmente. Esses gigantes gentis vêm de mares mais frios, em busca de um refúgio seguro para acasalar e dar à luz. O formato de cauda da baía, além de ser uma visão notável, proporciona um ambiente ideal para a diversidade da vida marinha. A geografia única da baía gera águas calmas e ricas em nutrientes, atraindo uma abundância de peixes e outras criaturas marinhas, criando um ecossistema vibrante. Muitos visitantes vão à área para fazer ecoturismo, na esperança de ver as majestosas baleias saltando e brincando em seu habitat natural. Observar esses animais magníficos de perto cria uma conexão inesquecível com as maravilhas do oceano e destaca a importância da conservação marinha. Muitos não sabem, mas as lutas de pipas na Tailândia são emocionantes. Durante essas competições vibrantes, os participantes controlam pipas decoradas, que são não apenas coloridas, mas também emitem sons hipnotizantes enquanto flutuam no céu. O design único dessas pipas, frequentemente feitas de materiais leves como papel e bambu, permite que elas dancem graciosamente ao vento, e o assobio acrescenta um elemento musical à batalha aérea. Os competidores manobram habilidosamente suas pipas, tentando cortar as linhas dos adversários no ar. Esse espetáculo animado transforma o céu em um turbilhão de cores e sons, atraindo multidões que aplaudem e desfrutam da atmosfera festiva. As tradicionais lutas de pipas na Tailândia não são apenas um teste de habilidade, são uma rica experiência cultural que celebra a criatividade e a competição. Você já viu uma batalha de pipas tão fascinante? Você já se perguntou por que os pelos do corpo são mais curtos? Tudo se deve aos diferentes ciclos de crescimento dos pelos. Por exemplo, os cabelos da cabeça podem crescer de 3 a 7 anos, o que os torna longos e volumosos. Em contrapartida, os pelos do corpo, incluindo as sobrancelhas, têm um ciclo de crescimento muito mais curto, que geralmente dura cerca de 4 meses. Isso significa que os pelos do corpo começam a cair muito mais cedo do que os cabelos da cabeça. Os hormônios desempenham um papel importante nesses ciclos, causando diferenças no comprimento dos pelos em diferentes partes do nosso corpo. Além disso, fatores como genética e idade também podem influenciar o crescimento dos nossos pelos. Não é incrível como nossos corpos têm essas diferenças?
Entender esses ciclos ajuda a explicar por que alguns pelos precisam de mais cuidados do que outros. Então, da próxima vez que você cuidar de si mesmo, aprecie os ritmos únicos dos seus pelos. Você já se perguntou por que as mulheres não podem cortar o cabelo? Em Michigan, existe uma lei antiga que exige que as mulheres obtenham permissão dos maridos antes de cortar o cabelo. Essa norma ultrapassada reflete uma época em que a sociedade acreditava que as mulheres precisavam da aprovação masculina em questões pessoais. Embora hoje essa lei raramente seja aplicada, ela causa estranhamento e levanta questões sobre igualdade de gênero. Essas leis nos lembram das dificuldades históricas que as mulheres enfrentaram ao buscar autonomia sobre seus corpos e decisões. Embora muitos possam achar surpreendente que tal lei ainda exista, ela serve como um lembrete dos problemas contínuos relacionados aos direitos das mulheres e à independência. Felizmente, as opiniões públicas mudaram, e hoje as mulheres podem se expressar livremente, sem precisar de permissão para cortar o cabelo ou realizar qualquer outro procedimento pessoal. Não é incrível como leis podem persistir mesmo depois que sua relevância desapareceu? Você já ouviu falar do gigantesco diamante no espaço? Essa pedra deslumbrante, conhecida como Lucy, foi nomeada em homenagem à famosa música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Mas Lucy não é apenas um nome marcante, é um núcleo de carbono cristalizado de uma anã branca, identificado cientificamente como BPM 317X93. Imagine um diamante pesando impressionantes 10 quatrilhões de trilhões de quilates. Isso é aproximadamente igual a todos os diamantes da Terra juntos. Esse corpo celeste incomum está a cerca de 50 anos-luz de nós, na constelação de Centauro. Cientistas descobriram que as condições extremas de uma estrela moribunda levam à formação de um diamante tão enorme. Quando essas estrelas esgotam seu combustível nuclear, elas descartam suas camadas externas, deixando um núcleo quente que esfria e se cristaliza ao longo de bilhões de anos. Lucy oferece aos astrônomos uma oportunidade única de olhar para a evolução das estrelas e seu ciclo de vida, tornando-se um verdadeiro tesouro para pesquisas sobre nosso universo. Quem diria que um ícone da cultura pop se tornaria uma porta para o estudo do espaço? Você já se perguntou por que nos sentimos cansados no inverno? Durante os meses frios, muitos notam mudanças significativas no humor e na energia. Esse fenômeno acontece em várias partes do mundo e está relacionado à quantidade de luz e à temperatura. Com os dias de inverno mais curtos, recebemos menos luz solar, o que diminui o nível de serotonina, uma substância no cérebro que regula o humor. Isso pode causar sensações de cansaço, irritabilidade ou até depressão. Por outro lado, com a chegada da primavera e do verão, a maior quantidade de luz solar aumenta os níveis de serotonina, nos dando mais ânimo e energia. Nossos ritmos naturais, que dependem das estações, têm um papel importante no nosso comportamento. Alguns cientistas até acreditam que nossos ancestrais se adaptaram a essas mudanças sazonais, o que ajudou a promover o descanso em condições climáticas severas. É incrível como o clima pode afetar nossas emoções e motivação. Então, da próxima vez que você se sentir cansado no inverno, lembre-se de que não é só você, é a natureza agindo. E se eu disser que seus ossos do ouvido são antigos? No ouvido humano existem 3 pequenos ossos conhecidos como martelo, bigorna e estribo, que desempenham um papel importante na audição. Surpreendentemente, esses ossos são modificações dos ossos da mandíbula de peixes antigos. Essa incrível reviravolta evolutiva mostra como nossa anatomia está ligada aos nossos distantes ancestrais aquáticos. Milhões de anos atrás, peixes primitivos desenvolveram uma estrutura que os ajudava a ouvir melhor debaixo d'água. Quando essas criaturas foram para a terra, seus ossos da mandíbula gradualmente se transformaram nos pequenos alavancas que usamos para ouvir hoje. O martelo se conecta ao tímpano, enquanto a bigorna e o estribo amplificam as vibrações sonoras antes de chegarem ao ouvido interno. Essa notável adaptação mostra como toda a vida na Terra está interconectada, destacando o longo caminho que percorremos de peixes a humanos. Não é incrível pensar que nossa capacidade de ouvir está relacionada a seres que nadavam nos oceanos antigos? E se eu disser que Nero pode estar vivo? Após a morte do infame imperador romano Nero, em 68 d.C., surgiram rumores de que ele teria forjado sua própria morte e estaria escondido.
Essa estranha teoria da conspiração atraiu muitos, permitindo que acreditassem que o governante cruel ainda estava no comando, mesmo que nas sombras. A ideia se tornou popular porque Nero tinha muitos inimigos e sempre soube enganar. Sua queda dramática deixou um vácuo de poder no Império Romano, tornando a ideia de seu retorno atraente para os apoiadores que desejavam seu estilo autoritário de governo. Na verdade, começaram a circular rumores sobre encontros com Nero em terras distantes, alimentando a crença em seu retorno. Essa fascinante mistura de história e mito mostra como, mesmo após a morte de um governante, seu legado pode continuar a gerar interesse e controvérsias. Todo ano acontece o Campeonato da América do Norte de Carregar Esposas, um evento inusitado e divertido que atrai muitos espectadores. Neste concurso único, os participantes competem carregando suas esposas por diversos obstáculos. O que torna tudo ainda mais emocionante é o prêmio para os vencedores. Eles recebem o peso de suas esposas em cerveja e 5 vezes esse valor em dinheiro. Para medir o peso da esposa com precisão, os organizadores usam um método divertido com balanços, garantindo a justiça na competição. Este evento, baseado em tradições do norte, exige não só força, mas também trabalho em equipe e estratégia, já que os casais enfrentam juntos um percurso desafiador. Os espectadores torcem por seus casais favoritos, criando uma atmosfera animada, cheia de humor e emoção. Você já se perguntou como é participar de um evento tão divertido e desafiador? Você já se perguntou por que as famílias celebram a morte em Madagascar? Na cultura malgache, a morte não é vista como um fim, mas como um novo começo em outra forma. A cada 5 a 7 anos, as famílias se reúnem para um ritual especial chamado Famadihana, ou a virada dos ossos. Durante esse emocionante evento, os parentes desenterram os corpos de seus entes queridos, vestem-nos com roupas novas e celebram com música e dança. Essa incrível tradição transforma a dor em uma celebração, destacando a crença de que os espíritos dos falecidos permanecem conectados às suas famílias. É uma festa de lembranças, amor e continuidade dos laços além do túmulo. Ao honrar seus ancestrais dessa maneira, os malgaches fortalecem os laços familiares e reafirmam que a vida e a morte estão intimamente ligadas. Não é interessante como diferentes culturas percebem o ciclo da vida? Os macacos japoneses realmente têm caudas flexíveis? Com certeza. Embora a cauda do macaco japonês seja bem curta, ela é surpreendentemente flexível. Essa característica única permite que esses primatas inteligentes manipulem objetos com habilidade. Imagine um pequeno acrobata equilibrando-se em uma corda. É assim que esses macacos podem ser ágeis. Eles usam suas caudas não apenas para se equilibrar, mas também como um membro extra. Em seu habitat natural, você pode ver um macaco japonês segurando galhos com a cauda, enquanto procura comida ou interage com outros. Essa flexibilidade os ajuda a se mover pelas árvores e a se agarrar a diferentes superfícies, mantendo sua natureza ativa e brincalhona. Portanto, da próxima vez que você ver um macaco japonês balançando entre as árvores, lembre-se de que a cauda deles não é apenas um apêndice, é uma ferramenta essencial para a sobrevivência e uma prova de sua adaptabilidade. Você sabia que os filhotes de Hudson são chamados de fedorentos? Essas criaturas incríveis passam por grandes mudanças enquanto crescem. Quando os filhotes de Hudson se tornam adultos, eles perdem suas garras e ganham a capacidade de voar, o que lhes permite explorar melhor o ambiente. Sua dieta é composta principalmente de folhas, que eles fermentam em um estômago único com várias câmaras, parecido com o das vacas. Esse processo de fermentação não só os ajuda a digerir a vegetação dura, mas também produz metano, o que originou o divertido apelido de fedorento. Esse gás é liberado quando eles digerem suas refeições de folhas, criando um cheiro bem forte. Apesar dessa característica peculiar, os filhotes de Hudson desempenham um papel importante em seu ecossistema, ajudando a espalhar sementes e a manter a saúde das plantas com seus hábitos alimentares. Não é incrível como a natureza os dotou de adaptações tão inteligentes? Prepare-se para se surpreender com o nome completo de Bangkok. Esta cidade vibrante na Tailândia é famosa não só pela sua vida noturna animada e atrações culturais, mas também pelo seu nome incomum, que tem mais de 100 letras. O nome completo, Krung Thep Maha Nakhon Amon Ratanakosin Mahintarayutaya, descreve a rica história da cidade e suas características majestosas. Os moradores costumam usar a versão curta e simples, Bangkok, para facilitar.
O nome longo significa Cidade dos Anjos e reflete seu passado lendário, onde cada palavra representa elementos importantes da cultura tailandesa. Imagine dizer a alguém que você vem de um lugar com um nome tão longo. É quase como uma trava-língua. Esse aspecto fascinante destaca a identidade única da Tailândia e o orgulho cultural, fazendo de Bangkok não apenas um destino turístico, mas uma cidade com uma rica história. Você já encontrou um lugar com um nome tão longo? O que sua coleção de jeans diz sobre você? Nos Ekomatiwa, a pessoa média tem 7 pares de jeans, o que combina perfeitamente com os dias da semana. Esse amor pelos jeans não é só sobre conforto, é um fenômeno cultural. Os jeans têm uma história rica, começando como roupa de trabalho nos anos 1800 e se transformando em peças de moda hoje. Não importa se você prefere jeans justos, modelos flare ou mais soltos, essas calças versáteis podem expressar seu estilo. Pense nisso, cada par pode refletir diferentes humores ou ocasiões. Talvez um jeans clássico para um passeio casual, ou um jeans rasgado para uma festa divertida. Além disso, são práticos. Você pode combinar jeans com uma blusa bonita para sair ou manter um look simples com uma camiseta. Então, quantos pares de jeans você tem no seu guarda-roupa? Talvez seja a hora de avaliar sua coleção de jeans. Prepare-se para se surpreender com a troca de bolas de tênis. Em torneios profissionais, os jogadores trocam as bolas a cada 7 games para garantir justiça e consistência. Isso é importante porque as bolas de tênis podem se desgastar rapidamente, alterando seus kicks e reações. Bolas novas proporcionam um jogo mais confiável, permitindo que os atletas tenham um desempenho melhor. Durante a partida, os jogadores percebem que as bolas velhas podem perder elasticidade e velocidade, o que pode impactar sua estratégia. A troca regular de bolas ajuda os oficiais do tênis a manter o equilíbrio competitivo e contribui para um alto nível de jogo ao longo do torneio. É interessante notar que os jogadores frequentemente preferem a sensação de bolas novas, o que pode lhes dar uma vantagem em saques potentes e voleios rápidos. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, preste atenção a essa regra interessante. É apenas um dos muitos detalhes que tornam o tênis profissional tão empolgante. Acredite ou não, Philip Traber equilibra 34 copos ao mesmo tempo. Esse truque incrível aconteceu no fascinante mundo das bebidas de entretenimento. Traber, um artista talentoso da Alemanha, impressionou o público ao equilibrar perfeitamente 17 copos altos com bebida energética, colocando cuidadosamente 17 copos menores de Jägermeister em cima. Imagine a concentração e habilidade necessárias para realizar uma manobra tão complexa. A cada movimento cuidadoso, Traber mostrava não apenas sua impressionante coordenação motora, mas também sua paixão pelo que faz. A multidão assistia fascinada enquanto ele realizava esse número delicado, sem derramar uma gota, demonstrando a arte do equilíbrio como poucos conseguem. Essa apresentação destaca a criatividade e precisão que podem ser encontradas no entretenimento, onde objetos comuns se tornam extraordinários. O talento único de Philip Traber não só diverte, mas também expande os limites do que é possível no mundo das artes performáticas. Quem diria que equilibrar copos poderia ser tão emocionante? Você ficará surpreso ao saber que o Hindi é raro. Apesar de muitos idiomas terem uma ampla distribuição global, o Hindi é língua oficial apenas em 2 países, Índia e Fiji. Na Índia é não só um dos 22 idiomas oficialmente reconhecidos, mas também o mais falado, especialmente nos estados do norte, onde é amplamente utilizado no dia a dia, na educação e na mídia. As raízes do Hindi na Índia são profundas, refletindo ricas tradições e diversidade cultural. Ao mesmo tempo, Fiji apresenta um caminho único para o Hindi, que é falado principalmente entre os indianos de Fiji, descendentes de trabalhadores indianos trazidos para trabalhar nas plantações de açúcar no século XIX. Essa mistura cultural permite que o Hindi prospere em Fiji, criando um fascinante mosaico linguístico. Como essa pequena presença afeta a comunicação global? Incrível, mas é verdade. O Texas ficou quase 60 anos sem uma bandeira oficial. Em vez de um símbolo oficial, os texanos usavam informalmente a bandeira com uma estrela solitária, que rapidamente se tornou um poderoso símbolo da identidade do Texas. A única estrela representa independência e orgulho, refletindo o espírito ousado e informal das pessoas que chamam o Texas de lar. Durante essas décadas sem uma bandeira oficial,
A bandeira com a estrela solitária apareceu em eventos governamentais, em prédios e casas, destacando o caráter único do Texas. Ela ressoou profundamente com os cidadãos, que a viam como um símbolo de seu espírito lutador e rica história. Finalmente, em 1911, a legislatura do Texas adotou oficialmente a bandeira estadual atual, mas o legado da bandeira com a estrela solitária permanece no coração de muitos. Não é incrível como uma bandeira simples pode representar uma identidade tão forte? Adivinhe o que realmente faz esses cães surfistas brilharem? Em Imperial Beach, Califórnia, acontece um concurso único de surf chamado Surf Dog, onde 50 cães talentosos mostram suas habilidades impressionantes. Imagine esses adoráveis filhotes em coletes salva-vidas coloridos, surfando nas ondas com entusiasmo. Eles competem não apenas em manobras, mas também em estilo, equilíbrio e carisma inegável. Este evento vibrante não é apenas uma competição. Ele reúne amantes de cães e espectadores em uma atmosfera festiva, cheia de patas molhadas, rabos abanando e aplausos da multidão. Famílias se acomodam na praia, aproveitando o sol e assistindo a esses atletas caninos exibindo suas incríveis habilidades. O concurso Surf Dog cria memórias inesquecíveis, enquanto pessoas de todas as idades se unem para apreciar a conexão especial entre cães e seus donos. A alegria que participantes e espectadores sentem destaca a diversão e a amizade que o surf traz a todos. Seja você um dono de cachorro ou apenas um fã do surf, o evento Surf Dog é uma experiência inesquecível. Você pode se surpreender. A náusea diminui a sensibilidade. Quando alguém sente náusea, o corpo reage não apenas com desconforto, ele pode dificultar a percepção de cheiros. Isso acontece porque a náusea provoca uma reação no cérebro que prioriza a sobrevivência, tornando o corpo menos sensível a informações sensoriais, como os aromas. Imagine tentar desfrutar de uma comida deliciosa enquanto sofre de náusea. Os cheiros tentadores, que normalmente trazem alegria, se tornam menos perceptíveis, o que piora ainda mais a experiência. Pesquisadores acreditam que essa mudança na sensibilidade pode ser um mecanismo de defesa, reduzindo a chance de consumir algo que possa piorar o estado do estômago. Isso afeta não apenas o prazer de comer, mas também a segurança, já que alguns cheiros podem sinalizar perigo, como a fumaça de um incêndio. Portanto, da próxima vez que alguém disser que está se sentindo mal, lembre-se de que o mundo deles fica um pouco menos vibrante. Explore o mundo de Slanik Prahova, parecido com Minecraft. Esta incrível mina de sal na Romênia parece saída de um videogame, com enormes colunas de sal e impressionantes lagos subterrâneos. Ao caminhar por seus amplos salões, você pode se sentir em um universo surreal de blocos, mas não é apenas um deleite visual. A mina também é famosa por suas propriedades curativas. Pessoas vêm de longe para aproveitar o clima terapêutico, rico em sal e com temperatura constante. O microclima interno ajuda pessoas com problemas respiratórios a respirarem melhor, tornando este lugar popular entre aqueles que buscam cura. Os visitantes podem participar de atividades como terapia com sal, passeios pelos túneis de sal ou até nadar nos lagos subterrâneos. Slanik Prahova está aberto o ano todo e oferece passeios para quem deseja saber mais sobre sua geologia, história e propriedades medicinais. Então, se você é fã de Minecraft ou está em busca de uma experiência de cura única, esta mina de sal tem algo especial a oferecer. Como é explorar um lugar tão mágico? E se Nebraska for realmente único? Este estado do meio-oeste se destaca por ter um sistema legislativo unicameral, o único nos Siakranati. Isso significa que ele funciona com apenas uma Câmara Legislativa, em vez das duas habituais. A maioria dos estados tem um sistema bicameral, composto pela Câmara dos Representantes e pelo Senado. Mas Nebraska optou por um caminho diferente para simplificar seus processos políticos. Criado em 1937, o sistema unicameral de Nebraska foi desenvolvido para aumentar a eficiência e a transparência. Sem a necessidade de duas câmaras separadas, os legisladores podem propor, discutir e votar leis diretamente. Essa abordagem única permite decisões mais rápidas e geralmente resulta em menos conflitos partidários. Os cidadãos podem participar facilmente do processo legislativo, pois há apenas um órgão a entender. A decisão de implementar o sistema unicameral
reflete o desejo por um governo aberto e responsável, tornando-o um objeto de estudo interessante para todos que se interessam por política. E você, o que acha? Outros estados poderiam se beneficiar de um sistema assim? Prepare-se para se surpreender com a quantidade de formigas. Você sabia que há cerca de 1 milhão de formigas para cada pessoa na Terra? Isso mesmo. Com a população global perto de 8 bilhões, os cientistas estimam que existem cerca de 8 trilhões de formigas em diferentes habitats. Esses pequenos insetos são não apenas numerosos, mas também incrivelmente diversos. Existem muitas espécies, cada uma desempenhando um papel importante nos ecossistemas. As formigas ajudam na aeração do solo, na dispersão de sementes e até no controle de pragas. Você pode encontrá-las em florestas, desertos ou até mesmo no seu quintal. Suas estruturas sociais são fascinantes. As colônias funcionam como sociedades em miniatura, dependendo do trabalho em equipe para sobreviver. Então, da próxima vez que você ver uma formiga passando apressada, lembre-se de que ela faz parte de um enorme exército, cuja quantidade supera a nossa. Não é incrível pensar na imensidão delas? Prepare-se para conhecer a sombria história do projeto Sunset. Na década de 1950, o governo do CSSMOSXUA lançou o projeto Sunset, uma iniciativa de pesquisa controversa que tinha como objetivo estudar os efeitos da radiação nuclear na saúde humana. O mais chocante foi que, dentro desse projeto, partes de corpos, especialmente de crianças falecidas, eram coletadas e analisadas secretamente. O objetivo era entender como a exposição à radiação afetava o desenvolvimento físico e a taxa de mortalidade. Por muitos anos, os detalhes desse programa permaneceram ocultos, envoltos em mistério, até que em 1994, documentos oficiais foram divulgados, confirmando as preocupantes práticas dos pesquisadores. As famílias das crianças envolvidas nunca foram informadas, levantando sérias questões éticas sobre consentimento e direitos humanos. Ao refletirmos sobre esse capítulo sombrio, percebemos a importância da transparência e da compaixão nas pesquisas científicas. Como podemos garantir que tais práticas nunca mais se repitam? Prepare-se para se surpreender com a jornada de Wally Amos. Wally Amos é conhecido não apenas por seus famosos produtos de café e chocolate. Sendo o primeiro agente afro-americano de William Morris, ele quebrou barreiras no mundo dos negócios, mantendo-se fiel à sua comunidade. Sua biografia impressionante é repleta de conquistas notáveis. Imagine-o assinando contratos com artistas icônicos, como a dupla Folk Simon and Garfunkel, além de lendas como Diana Ross, Sam Cooke e Marvin Gaye. As habilidades de negociação de Wally não apenas mudaram a indústria musical, mas também destacaram a influência dos talentos afro-americanos em um período crucial. Seu legado é inspirador, provando que com determinação é possível causar um impacto significativo tanto nos negócios quanto nas artes. Como ele conseguiu superar desafios e alcançar tanto sucesso? Incrível, mas é verdade. A batata é complexa. Você sabia que a batata tem mais cromossomos do que os humanos? Nós temos 46 cromossomos, enquanto esses humildes tubérculos têm 48, o que os torna geneticamente mais complexos. Essa complexidade genética ajuda a batata a se adaptar e prosperar em diferentes condições, mostrando o quão resistentes elas são. Talvez ainda mais interessante é que essas plantas crescem debaixo da terra, longe da agitação da vida na superfície. Elas desenvolvem sua nutrição rica em amido, escondidas dos olhos, o que as ajuda a evitar muitos insetos e doenças. Mesmo sob a superfície, a batata está ocupada criando um mundo de texturas e sabores. Sendo um alimento básico em muitas culturas, elas alimentam bilhões de pessoas, permanecendo em grande parte invisíveis até que as desenterremos. Portanto, da próxima vez que você saborear batatas fritas ou purê, lembre-se de que essas delícias têm uma história fascinante que começa bem fundo na terra. Conheça a Vovó Gamer, a youtuber mais velha do mundo. Com 94 anos, Hamako Mori não é uma avó comum. Conhecida como Vovó Gamer, ela conquistou corações e manchetes, tornando-se a gamer mais velha, reconhecida pelo Guinness World Records no YouTube. Tudo começou em 1981, quando ela experimentou videogames pela primeira vez, despertando uma paixão que já dura mais de 4 décadas. Mori dedica várias horas por dia aos jogos, provando que a idade não é um obstáculo para se divertir e explorar novos mundos. Seu canal no YouTube mostra suas habilidades nos jogos, oferecendo dicas e compartilhando experiências com uma audiência crescente.
Gamers de todas as idades assistem com interesse enquanto ela, com entusiasmo e habilidade, domina jogos modernos, desafiando estereótipos sobre gaming e envelhecimento. A determinação de Mori não só entretém, mas também inspira muitos a seguir suas paixões, independentemente da idade. O que podemos aprender com a vovó gamer sobre como manter o espírito jovem e a mente ativa com o passar dos anos? Vamos celebrar a alegria dos jogos entre gerações. A Grande Muralha da China é realmente tão impressionante? Essa estrutura icônica foi construída principalmente para proteção contra invasões e se estende por diversos tipos de paisagens, incluindo montanhas imponentes, vastos desertos e planícies abertas. A construção começou há mais de 2000 anos, e muitas dinastias contribuíram para seu desenvolvimento, adicionando elementos impressionantes, como torres de observação, quartéis e fortalezas ao longo de toda a extensão da muralha. Embora o tempo tenha danificado algumas partes, muitas delas se mantiveram e atraem milhões de turistas todos os anos. Os visitantes frequentemente ficam admirados com sua grandiosidade e a complexidade das soluções de engenharia necessárias para completar um projeto tão monumental. Além de sua presença física, a Grande Muralha simboliza a força histórica e a inovação da China, mostrando a resistência de uma cultura que prospera há séculos. Você já se perguntou como ela foi construída? Descubra o incrível mundo dos lagos suíços. Você sabia que na Suíça nunca está a mais de 15 milhas de um lago? Este lindo país tem mais de 1.500 lagos, cada um com seu charme único. Imagine-se relaxando à beira do Lago de Genebra, famoso por suas vistas deslumbrantes da cidade e dos vinhedos, ou navegando pelo Lago de Lucerna, cercado por montanhas majestosas. As águas azuis e cristalinas não só encantam os olhos, mas também oferecem muitas opções de lazer, como natação, vela e pesca. Muitos lagos estão próximos a vilarejos encantadores e monumentos históricos, tornando-os perfeitos para explorar a natureza e a cultura. Os lagos da Suíça não são apenas paisagens bonitas, eles também abrigam uma rica vida selvagem e desempenham um papel importante no ecossistema. Com tanta beleza e diversidade, qual lago você visitará primeiro? Acredite ou não, a neve preta é uma realidade no Kuzbas. No sudoeste da Sibéria, um fenômeno estranho está acontecendo. Partículas de carvão das fábricas e minas próximas se misturam com a neve, transformando seu manto branco habitual em um escuro e sujo. Essa neve preta não é apenas uma curiosidade, ela traz sérios problemas ambientais. Quando a neve é contaminada com poeira de carvão, isso altera a paisagem local e pode afetar gravemente a saúde das pessoas. A inalação de partículas de carvão pode causar doenças respiratórias e outros problemas de saúde para os moradores do Kuzbas. Como resultado, as autoridades estão tomando medidas para resolver esse problema preocupante, buscando maneiras de mitigar os efeitos da poluição industrial, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde da população. Elas estão implementando regras mais rigorosas e promovendo alternativas mais limpas ao carvão para combater as consequências das mudanças climáticas. A neve preta serve como um lembrete claro de como a atividade industrial pode alterar os sistemas naturais e da urgente necessidade de práticas sustentáveis em nosso mundo moderno. Então, como o Kuzbas lidará com esse problema único? Você sabia que um faxineiro inventou o Doritos apimentados? Richard Montana, um dedicado faxineiro da Frito-Lay, teve uma ideia deliciosa que mudou para sempre o lanche. Enquanto limpava, ele percebeu que alguns Doritos eram rejeitados por causa da forma imperfeita. Em vez de jogá-los fora, ele decidiu adicionar um pouco de tempero, polvilhando-os com pimenta. Essa ousadia trouxe um sabor inesperado que ninguém esperava. Sua invenção se tornou tão popular que levou à criação dos famosos Doritos apimentados em 60 segundos, adorados por amantes de snacks em todo o país. A abordagem simples, mas inteligente de Richard mostra que ideias inovadoras podem vir de qualquer lugar, mesmo durante um trabalho que a maioria não associa à criatividade culinária. Desde a adição cuidadosa do faxineiro até a sensação no mundo dos snacks, essa história nos lembra de pensar fora da caixa ou do pacote de Doritos e abraçar inspirações inesperadas. Então, da próxima vez que você saborear esses lanches laranja ardentes, lembre-se da história de Richard Montana e como uma pequena mudança levou a uma revolução apimentada no mundo dos snacks. Um fato interessante sobre a órbita de Júpiter. Enquanto a maioria dos planetas gira em torno do Sol em trajetória simples, Júpiter segue um caminho único.
Sendo o maior planeta do nosso sistema solar, Júpiter é tão massivo que influencia o Sol, criando uma dança fascinante entre eles. Em vez de apenas girar em torno do Sol, como a Terra faz, ambos orbitam um centro de gravidade comum, que está um pouco acima da superfície do Sol. Esse ponto, chamado de baricentro, significa que até o Sol oscila levemente devido à enorme força gravitacional de Júpiter. Imagine Júpiter, uma imensa bola de gás, com uma mancha maior que a Terra, lutando contra o Sol. Essa interação mostra o quão interconectado é o nosso sistema solar. A poderosa influência de Júpiter não apenas molda as órbitas de suas luas, mas também desempenha um papel na dinâmica geral do nosso vizinhança cósmica. Não é incrível como os planetas podem compartilhar atenção uns com os outros? Você sabia que o Shankunabi alimenta os lutadores de sumô? Essa sopa tradicional japonesa é uma parte importante da dieta deles há séculos. Cheio de nutrientes, o Shankunabi não é apenas um prato saboroso. É uma fonte poderosa de energia que apoia os treinos intensos e o controle rigoroso de peso dos lutadores. Geralmente a sopa leva carne, legumes e tofu, que são cozidos juntos, criando um caldo rico. Essa combinação de proteínas e nutrientes ajuda os lutadores a se recuperarem após treinos pesados e a manterem a força necessária para as competições. Os lutadores costumam comer Shankunabi em grandes porções, tornando esse momento uma ocasião social que fortalece a amizade entre os companheiros de equipe. É mais do que apenas comida, é uma tradição que une a todos. Você já experimentou essa sopa nutritiva, que é uma parte importante da cultura única do Japão? Conheça os Dillinators, o fã-clube apaixonado de Dylan Dosasa. Esses fãs dedicados formaram uma comunidade vibrante que acompanha a trajetória musical e social de Dylan. Dylan, uma estrela em ascensão, é conhecido por suas melodias marcantes e encanta os ouvintes com seu som único e carisma. Os Dillinators o apoiam compartilhando sua música, indo a shows e participando de eventos online para fãs. Eles se reúnem para celebrar não apenas suas conquistas, mas também para criar um senso de pertencimento entre os admiradores. Com suas postagens entusiasmadas e arte criativa de fã, você pode sentir a energia e o entusiasmo em torno dos projetos de Dylan. Essa paixão não é apenas admiração, é sobre construir amizades e amar a música. Então, se você ainda não ouviu falar dos Dillinators, venha conhecer essa comunidade vibrante e descubra toda a alegria que eles têm a oferecer. Você já pensou sobre os famosos dentes de Washington? Ao contrário do que muitos acreditam, George Washington não tinha dentes de madeira. Suas próteses dentárias eram uma combinação interessante de materiais. Esses luxuosos dentes eram feitos de ouro, chumbo, marfim e até de dentes humanos e animais. Ao longo de sua vida, Washington enfrentou muitos problemas dentários, o que resultou na perda de vários dentes naturais. Quando se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele já usava essas próteses únicas para ajudá-lo a mastigar e falar. As próteses eram não apenas funcionais, mas também um símbolo de status, refletindo a habilidade e os materiais de sua época. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre os dentes de madeira de Washington, você poderá contar a verdade sobre sua situação dental incomum. Você já pensou nas leis de pesca na Pensilvânia? Neste estado, existe uma regra curiosa que proíbe pescar com a boca. Muitos podem achar isso engraçado, mas na verdade, é para promover um jogo limpo e boas técnicas de pesca. Essa lei ajuda a garantir que todos sigam as regras enquanto se divertem, tornando o esporte mais agradável para todos. É surpreendente, mas essa regra estranha não se aplica aos gatos, o que significa que seu amigo peludo pode continuar seguindo seus instintos de caça, sem infringir nenhuma norma. Esse aspecto único das leis de pesca na Pensilvânia destaca o equilíbrio entre a proteção da vida selvagem e a possibilidade de interações divertidas, embora estranhas, com a natureza. Então, da próxima vez que você estiver perto da água, lembre-se, pescar com ferramentas e técnicas tradicionais é totalmente normal, mas mantenha a boca longe. Você já parou para pensar quanto tempo perdemos com coisas vazias? Um estudo de 2005 mostra que as pessoas passam cerca de 13% de suas vidas desconectadas ou sonhando acordadas. Isso equivale a quase um ano da vida desperdiçado. Curiosamente, esse percentual pode dobrar para 26% quando as pessoas estão bêbadas, o que demonstra como é fácil perdermos a atenção.
seja sonhando durante a aula, desconectando-se enquanto assiste a um filme ou se perdendo em pensamentos ao volante, esses momentos se acumulam. Estar desconectado nem sempre é ruim. Isso permite que nosso cérebro descanse e se reinicie. No entanto, isso também levanta questões sobre como gerenciamos nossa atenção no dia a dia. Estamos realmente presentes em nossas experiências, ou frequentemente nos perdemos em nossos próprios mundos? Compreender isso pode nos ajudar a nos concentrar e aproveitar a vida de forma mais plena. Difícil de acreditar, mas os bebês crescem rápido demais para as roupas. Como todos que têm filhos pequenos sabem, os recém-nascidos crescem de forma surpreendente. Durante o primeiro ano de vida, os bebês podem aumentar muito de tamanho, muitas vezes dobrando seu peso, ao nascerem apenas alguns meses. Esse crescimento rápido levanta uma pergunta interessante. E se o bebê tivesse uma roupa que nunca fosse tirada? Curiosamente, se a roupa permanecesse nele, durante esse crescimento, o tecido em si não se rasgaria. Em vez disso, o bebê simplesmente ficaria grande demais para essa roupa. Esse fenômeno destaca como os bebês mudam rapidamente, tanto em altura quanto em peso. Imagine aquele rostinho adorável em um macacão que, surpreendentemente, se encaixa perfeitamente em um dia, mas no dia seguinte parece ridiculamente pequeno. No final desses primeiros anos, os pais estão constantemente renovando o guarda-roupa de seus filhos, muitas vezes doando as roupinhas minúsculas que ainda parecem novas. Não é incrível como a transformação do bebê pode se tornar um verdadeiro quebra-cabeça com as roupas? Difícil de acreditar, mas avestruzes podem causar medo. A avestruzofobia é um termo curioso e incomum que se refere ao medo dessas aves gigantes. Embora muitas pessoas considerem os avestruzes engraçados e desajeitados por causa de seus pescoços longos e olhos grandes, algumas sentem pânico ao vê-los. Esse medo pode surgir devido ao tamanho impressionante dos avestruzes. Eles podem atingir até 2,7 metros de altura e pesar até 136 quilos, o que os torna bastante intimidador. Sua incrível velocidade, que chega a 72 km por hora, também gera preocupação, pois parecem imprevisíveis. E não podemos esquecer de suas poderosas pernas, que podem dar um golpe forte, o que ajuda a entender por que algumas pessoas podem desenvolver medo deles. Para aqueles com avestruzofobia, até mesmo pensar nessas criaturas rápidas pode causar ansiedade. Então, da próxima vez que você ver um avestruz, lembre-se de que nem todos os acham tão divertidos quanto parecem. O que realmente inspira ideias malucas na guerra? Durante a Segunda Guerra Mundial, um dentista da Pensilvânia chamado Lytle Adams apresentou um plano em comum. Ele sugeriu usar morcegos como arma secreta para bombardear o Japão. A ideia era prender pequenos explosivos a milhares de morcegos, que seriam soltos sobre o território inimigo, causando potencialmente caos e destruição. Parecia inteligente, mas durante os testes, tudo deu errado. Alguns morcegos armados escaparam acidentalmente, resultando em um incidente curioso em que eles destruíram a própria base onde estavam sendo testados. Essa reviravolta inesperada fez com que os militares reavaliassem todo o projeto, que acabou sendo abandonado. Embora a ideia possa parecer absurda hoje, ela reflete como o pensamento criativo pode levar a consequências inesperadas em tempos de conflito. Poderia esse plano em comum ter mudado a história? Por que 19 milhões de pessoas comemoram o aniversário no mesmo dia que você? Com uma população de mais de 8 bilhões de pessoas no nosso planeta, as chances de você ter muitos companheiros de aniversário no seu dia especial são bastante altas. Na verdade, cerca de 19 milhões de pessoas ao redor do mundo celebram seu aniversário no mesmo dia que você. Esse número impressionante vem da simples divisão da população total por 365 dias no ano. Embora cada aniversário seja um evento único, com tradições e celebrações pessoais, é interessante pensar em quantas outras pessoas estão soprando velas, abrindo presentes ou saboreando bolo ao mesmo tempo. Essa experiência compartilhada cria um senso de comunidade, não importa onde você esteja no mundo. Talvez alguns dos seus amigos ou familiares também façam aniversário neste dia, o que torna a festa ainda mais divertida. Então, como você comemora seu dia especial, sabendo que outros estão celebrando junto com você? Você sabia que o que você come pode afetar muito sua saúde e bem-estar? Seus hábitos alimentares têm um papel importante em como seu corpo funciona, influenciando sua energia e humor. Por exemplo, alimentos de fácil digestão, como frutas e legumes cozidos,
ajudam seu corpo a absorver melhor os nutrientes. Isso significa que você pode obter todas as vitaminas e minerais necessários sem sobrecarregar seu sistema. Muitas pessoas gostam de experimentar na cozinha, testando novas receitas e ingredientes para diversificar sua dieta. Seja uma salada colorida cheia de nutrientes ou um ensopado saboroso com vegetais, o interesse por uma alimentação saudável pode melhorar sua saúde geral. Então, da próxima vez que você se sentar à mesa, pense em como suas escolhas podem impactar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Prepare-se para se surpreender com o campeão de estalos. O recorde mundial do Guinness pelo maior número de estalos de dedos em 1 minuto impressiona, mais de 400 estalos. Esse talento incrível transforma um movimento simples em uma demonstração impressionante de ritmo, semelhante à performance de um baterista. Imagine quanta concentração e habilidade são necessárias para alcançar esse resultado. Cada estalo deve ser perfeitamente sincronizado e executado. O detentor do recorde é a prova de que perseverança e prática podem fazer maravilhas, mostrando que até ações cotidianas podem ser elevadas a um nível extraordinário. Estalos de dedos podem parecer insignificantes, mas essa pessoa demonstra como criatividade e talento podem transformá-los em uma apresentação espetacular. Se isso te inspirou, talvez seja hora de tentar suas próprias habilidades de estalo. Quantos estalos você consegue fazer em 1 minuto? Adivinha quanto pesa uma nuvem? Uma nuvem pode pesar mais de 1 milhão de libras, o que parece inacreditável, não é? Mas é verdade. As nuvens são feitas de pequenas gotículas de água ou cristais de gelo, e embora pareçam leves e fofas, seu peso total pode ser enorme. Imagine o peso de um elefante ou até de um carro pequeno flutuando no céu. Esse fenômeno incrível acontece porque o peso da nuvem é equilibrado pela força de sustentação do ar ao seu redor. O ar embaixo da nuvem empurra para cima, ajudando-a a flutuar, apesar do seu grande peso. Essa interação entre a gravidade puxando para baixo e a pressão do ar empurrando para cima permite que as nuvens deslizem lentamente pelo céu, criando belas imagens em dias ensolarados ou sinais de tempestades. Se as nuvens fossem pesadas o suficiente para que a força de sustentação não conseguisse mantê-las, elas simplesmente cairiam no chão. Então, da próxima vez que você olhar para cima e ver essas formações fofas, lembre-se de que elas não são apenas bonitas. Também são manifestações incríveis da natureza, flutuando alto acima de nós. Adivinhe o que realmente inspira a natureza a criar nas costas? Na costa da Islândia, você pode encontrar uma incrível rocha que se parece com um elefante gigante. Essa impressionante escultura natural mostra como a atividade vulcânica e a erosão podem criar formas surpreendentes ao longo do tempo. A combinação única da ação do clima, das ondas e da geologia da região moldou essa rocha impressionante, demonstrando a extraordinária capacidade da natureza de criar imagens realistas sem intervenção humana. Muitos turistas vêm ver essa rocha que lembra um elefante, admirando o que parece uma obra de arte esculpida na própria paisagem. Isso destaca as maravilhas geológicas da Islândia e nos faz refletir sobre como nosso planeta se forma de maneiras inesperadas. A natureza está cheia de surpresas e cada forma conta uma parte da história da Terra. Quais outras formas incríveis podem estar escondidas na natureza, esperando para serem descobertas? Muitos não sabem, mas Keanu Reeves é apaixonado por motos. Esse ator querido, famoso por seus papéis incríveis em Matrix e John Wick, tem um hobby que vai além da atuação. Ele é um motociclista fervoroso e até fundou sua própria empresa de motos chamada Arch Motorcycle. Criada em parceria com o designer de motos personalizadas Gard Hollinger, a Arch Motorcycle se especializa em projetar e fabricar motos de alto desempenho, feitas sob medida, para refletir a personalidade de seus proprietários. Reeves se dedica a esse projeto, mostrando não apenas seu amor pelas motos, mas também seu compromisso com qualidade e habilidade. Cada moto é feita com precisão e cuidado, levando em conta tanto a estética quanto a funcionalidade. Para Reeves, andar de moto não é apenas um hobby, é um estilo de vida que o conecta à liberdade e às aventuras. Então, da próxima vez que você o ver na tela, lembre-se de que Keanu tem um lado emocionante ligado ao ronco dos motores e à estrada aberta, o que torna sua paixão por motos tão inspiradora. Prepare-se para se surpreender com o manuscrito Voynich. Este texto antigo e enigmático tem deixado historiadores e criptógrafos perplexos por mais de 100 anos.
Análises de carbono mostram que foi criado entre 1404 e 1438, repleto de ilustrações estranhas e uma escrita desconhecida, parecendo uma página de um romance de fantasia. Apesar das centenas de tentativas de experientes criptoanalistas de todo o mundo, ninguém conseguiu decifrar seu significado ou determinar sua origem. Alguns acreditam que pode ser uma farsa, enquanto outros pensam que é uma língua esquecida ou uma forma primitiva de escrita codificada. Imagine um mapa do tesouro, escondendo segredos que só aguardam para serem revelados. Pesquisadores continuam a investigar esse mistério, na esperança de que os avanços tecnológicos ajudem a desvendar os segredos contidos em suas páginas. Não é fascinante pensar nas histórias que o manuscrito Voynich poderia contar se finalmente conseguíssemos entendê-lo? Você consegue imaginar que tem o poder de um lápis? O corpo humano contém carbono suficiente para produzir mais de 9.000 lápis. Esse fato incrível destaca um elemento essencial da vida, o carbono. Embora muitas vezes pensemos em nossos corpos em termos de órgãos e sistemas, às vezes esquecemos dos materiais que nos formam. O carbono é vital para nossa existência e também desempenha um papel fundamental na produção do grafite, o material principal usado na maioria dos lápis. Quando você escreve ou desenha com um lápis, estabelece uma bela conexão com a natureza e com o corpo humano. Cada lápis que você usa representa uma pequena parte do carbono em nossos corpos, lembrando-nos da ligação entre a vida e a arte. Essa conexão nos convida a refletir sobre a criatividade e os recursos que a alimentam. Então, da próxima vez que você pegar um lápis, pense na incrível jornada do carbono, desde nossos corpos até a ponta do seu instrumento de escrita. É verdade, os cachalotes podem mergulhar até 2.100 metros, cerca de 7.000 pés abaixo da superfície do oceano, para encontrar sua comida favorita, o gigante e escorregadio lula. Eles conseguem prender a respiração por mais de 1 hora. Como conseguem feitos tão impressionantes? Os cachalotes têm uma caixa torácica flexível que se comprime sob a enorme pressão do fundo do mar. Além disso, seus músculos armazenam uma quantidade significativa de oxigênio, permitindo que fiquem submersos por mais tempo. E tem mais. Os cachalotes possuem o maior cérebro entre todos os animais, pesando cerca de 7,7 quilos. Esse cérebro gigante os ajuda a desenvolver estruturas sociais complexas e excelentes habilidades de comunicação, tornando sua vida subaquática rica e fascinante. Então, da próxima vez que você pensar sobre a vida no oceano, lembre-se das profundezas extraordinárias que os cachalotes podem explorar. O bicho preguiça é realmente único. Esse incrível animal é o maior mamífero terrestre da América Central. Com seu corpo robusto, pernas curtas e um tronco surpreendentemente flexível, o bicho preguiça se adaptou muito bem ao seu habitat. Ele se alimenta de folhas e frutas, usando seu tronco especial para alcançar as delícias nas árvores altas. O bicho preguiça tem pelagem marrom escura, com uma mancha clara no pescoço e no peito, o que o destaca entre a vegetação. Apesar de sua aparência forte, esse mamífero desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando a espalhar sementes enquanto se alimenta. Infelizmente, como muitos animais selvagens, ele enfrenta ameaças devido à perda de habitat e às mudanças climáticas. Proteger esse incrível mamífero é fundamental para manter o equilíbrio e a prosperidade do ecossistema da América Central. Você pode se surpreender. Os mosquitos adoram bananas. Estudos mostram que se você come bananas, pode se tornar um ímã para esses insetos irritantes. Isso acontece porque as bananas contêm uma substância chamada acetato de isoamila, que pode mudar o seu cheiro. Os mosquitos têm um olfato incrível e são atraídos por certos aromas, especialmente aqueles que indicam a presença de comida. A doçura da banana pode intensificar seu aroma natural, tornando você mais atraente para eles. Mas não é só uma questão de lanche. Outros fatores, como a sua química corporal única e os alimentos que você consome, também podem influenciar o quão atraente você é para os mosquitos. Então, se você planeja passar o dia ao ar livre, talvez seja melhor evitar a banana antes para escapar dessas picadas incômodas. Quem diria que uma fruta tão simples poderia ter um papel tão importante na atração de mosquitos? Você sabia que suas pernas são compostas por poderosos ossos? Cada perna humana tem 26 ossos, tornando as estruturas incríveis que sustentam o peso do corpo. No total, as duas pernas possuem 52 ossos, o que representa cerca de 1/4 de todos os ossos do nosso corpo. Esses ossos variam desde pequenos ossos nos dedos, chamados falanges,
até ossos maiores, como o calcânio. Essa estrutura impressionante proporciona flexibilidade, estabilidade e movimento, permitindo que andemos, corremos e pulamos com facilidade. Os ossos das suas pernas trabalham em conjunto com músculos, tendões e ligamentos para ajudar você a manter o equilíbrio, absorver impactos e se adaptar a diferentes superfícies. Não é incrível como uma parte tão pequena do nosso corpo pode ser tão complexa e importante para a vida cotidiana? Então, da próxima vez que você calçar um sapato, reserve um momento para apreciar as maravilhas ósseas que trabalham arduamente para que você possa se mover. O que acontece quando o barulho na sua vizinhança fica excessivo? Essa foi uma preocupação séria para muitas comunidades, levando à criação de uma lei que buscava manter a tranquilidade nas áreas residenciais. A lei destacava a importância da ordem, do respeito aos espaços públicos e do controle rigoroso do barulho. Imagine viver ao lado de alguém que escuta música alta à noite ou faz festas barulhentas. Essas situações podem facilmente perturbar a harmonia do bairro. Embora essa lei não esteja mais em vigor, ela é um exemplo curioso de como até pequenas coisas, como o volume de um churrasco ou o barulho das crianças, podem ser regulamentadas para manter o equilíbrio social. Essas regras refletem os valores da comunidade, que prioriza a paz e o bem-estar dos seus moradores. As pessoas querem ser vizinhos atenciosos, e essas normas demonstram o desejo de criar um ambiente pacífico para viver. Embora muitos possam achar isso engraçado hoje, essa lei tinha uma função real, mostrando como comunidades que valorizam a harmonia podem influenciar a vida cotidiana. Não é interessante como as leis locais moldam nossas interações? E se eu te contar sobre a estrutura Zemba? Esta impressionante maravilha arquitetônica é não apenas bonita, mas também funcional. A estrutura Zemba possui uma superfície de vidro resistente, que chama a atenção e suporta o passar do tempo. O que realmente a destaca é a magnífica ponte central, que simboliza conexão e energia, incorporando o espírito de unidade em seu design. Uma camada protetora garante sua durabilidade contra diferentes impactos, tornando-a adequada para diversas condições. Além da estética, a estrutura Zemba desempenha uma função importante, promove a interação e melhora o fluxo de energia entre as pessoas. À medida que as cidades se desenvolvem, designs inovadores como o Zemba nos lembram da importância de unir beleza e praticidade. Você já viu um edifício que conta uma história como este? É verdade que cachoeiras podem fluir para cima? Em Talca, no Chile, existe uma incrível maravilha natural, uma cachoeira invertida que desafia nossa visão habitual da natureza. Esse fenômeno fascinante ocorre quando ventos fortes e correntes de água se encontram no momento certo. Em vez de cair, a água parece fluir para cima, criando uma ilusão mágica que faz os espectadores questionarem a própria gravidade. Imagine estar à beira de um rio, sentindo o frescor das gotículas de água e observando como ela aparentemente quebra as leis da natureza. Moradores locais e viajantes curiosos se reúnem nessa atração única, ansiosos para capturar esse espetáculo hipnotizante. É um ótimo exemplo de como a natureza pode nos surpreender, lembrando que ainda existem muitos mistérios a serem desvendados no mundo. Você já testemunhou algo tão estranho e emocionante? E se eu te contar sobre os tesouros escondidos de Sleepy? Esta cidade vibrante em Padang Rumput oferece muitas experiências para todos que a visitam. Situada em uma paisagem pitoresca, Sleepy é conhecido não apenas por sua natureza deslumbrante, mas também pela deliciosa culinária local que encanta os paladares. Imagine-se saboreando pratos apetitosos, feitos com ingredientes frescos, cada um contando a história rica da cultura e das tradições culinárias da cidade. Perto dali, você encontrará o Andaizei Khor Sabi, um lugar único onde a tranquilidade se mistura com a emoção. Este charmoso estabelecimento é perfeito para relaxar após um dia de exploração ou para participar das festividades locais. Não importa se você está apreciando sabores tradicionais ou mergulhando na atmosfera vibrante, Sleepy e Andaizei Khor Sabi prometem uma viagem inesquecível. Então, o que você está esperando? Mergulhe nas experiências incríveis que esses lugares têm a oferecer. O Nishiyama Onsen Kaiunken, no Japão, tem uma história incrível de 1320 anos, começando no ano 705 d.C. Este hotel maravilhoso recebe hóspedes há mais de 52 gerações, sempre administrado pela mesma família. Localizado perto da magnífica montanha Fuji, oferece 37 quartos encantadores.
cada um refletindo a hospitalidade tradicional japonesa. Uma das características mais atraentes são as fontes termais naturais, ou onsens, que revitalizam os visitantes com suas águas quentes e ricas em minerais. Os hóspedes podem relaxar neste oásis tranquilo, apreciando a beleza da paisagem ao redor e a rica história do local. Imagine fazer parte de um legado que existe há mais de 1000 anos. Nishiyama Onsen. Kaiyuken não é apenas um lugar para dormir. É uma viagem no tempo que conecta gerações, cultura e natureza. Não é fascinante pensar em todas as histórias que aconteceram lá? Você já sentiu o cheiro de petrichor depois da chuva? Esse aroma agradável que sentimos durante e após a chuva é resultado de uma combinação de fatores. O nome petrichor vem do grego petra, que significa pedra, e choros, que se traduz como cheiro. Ele surge quando as gotas de chuva atingem o solo e liberam óleos de plantas e bactérias do solo. Esses óleos se misturam com o ar e criam um cheiro fresco e terroso. Estudos mostram que o principal componente do petrichor é uma substância chamada geosmina, produzida por certas bactérias do solo. Quando chove, a umidade ajuda a liberar essas substâncias na atmosfera, criando o cheiro familiar que muitos acham calmante e revigorante. Alguns até dizem que ele provoca sentimentos de tranquilidade ou nostalgia. O petrichor não só sinaliza a mudança do tempo, mas também fortalece nossa conexão com a natureza. Portanto, da próxima vez que você respirar fundo durante a chuva, lembre-se de que está sentindo o petrichor, um aroma calmante que a natureza oferece após a chuva. O diamante Cullinan é a maior pedra preciosa já encontrada, pesando incríveis 366 quilates. Ele foi descoberto na África do Sul em 1905 e impressiona não só pelo tamanho, mas também pela sua história fascinante. Após a descoberta, o diamante foi apresentado ao rei Eduardo VII da Grã-Bretanha. Mas sua jornada não parou por aí. Ele foi cortado em várias pedras magníficas, sendo a maior delas o Cullinan Primar, também conhecido como Estrela da África, com 530,2 quilates. Esta incrível pedra agora enfeita com orgulho as joias da coroa britânica, mostrando sua brilhante clareza e cor excepcional. O tamanho colossal do diamante Cullinan é impressionante, mas sua história de descoberta e habilidade o torna lendário. O que mais poderia capturar a imaginação como esta pedra preciosa? Você pode se surpreender. A primeira revista de moda, publicada na Alemanha em 1586, ela marcou o início do jornalismo de moda como conhecemos hoje. Conhecida como Die Allestande, essa revista inovadora mostrava as últimas tendências em roupas e estilo de vida, atingindo um público sedento por inspiração. Imagine um tempo em que a ideia de uma revista de moda era desconhecida. Essa abordagem inovadora não apenas destacava estilos de roupas, mas também influenciava normas sociais de beleza e autoexpressão. Ao longo dos séculos, as revistas de moda evoluíram, levando ao surgimento de publicações icônicas como Vogue e Harper's Bazaar, que mudaram nossa percepção sobre moda. Essas revistas ofereceram a inúmeros designers e modelos uma plataforma para se expressar, revolucionando a indústria da moda. Então, da próxima vez que você folhear uma revista de moda, lembre-se de suas raízes fascinantes que remontam a 1586. Por que a biblioteca de Assurbanipal atrai historiadores? Essa incrível biblioteca, localizada na antiga Nínive, no atual Iraque, é um verdadeiro tesouro do conhecimento da civilização assíria. Construída por volta do século 7 a.C., ela guardava uma vasta coleção de tabletes de argila com escrita cuneiforme. Esses tabletes abordavam diversos temas, incluindo literatura, matemática e medicina, revelando muito sobre a vida cotidiana, crenças e conquistas dos assírios. É especialmente notável que a biblioteca abriga o famoso Épico de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas conhecidas. Escavada em meados do século XIX, a biblioteca forneceu aos historiadores e arqueólogos informações valiosas sobre a governança, cultura e estrutura social da antiga Mesopotâmia. O enorme volume e a diversidade dos textos encontrados mostram o quanto o conhecimento e a educação eram importantes na sociedade assíria. Este antigo arquivo não apenas ilumina um grande império, mas também faz o mundo moderno refletir sobre a importância de preservar o conhecimento para as futuras gerações. Quanto mais podemos aprender com esses antigos tabletes,
Você sabia que o primeiro carro elétrico surgiu na década de 1880? Essa inovação revolucionária abriu caminho para um futuro de transporte mais limpo. Em 1832, o inventor escocês Robert Anderson criou um dos primeiros meios de transporte elétrico, mas a versão prática só apareceu no final do século XIX. Na década de 1880, o inventor Gustave Trouvé construiu um triciclo elétrico funcional, que mostrou o potencial da energia elétrica. Esses primeiros carros elétricos eram muito diferentes dos carros a gasolina que dominaram as estradas por décadas. Eles eram silenciosos, fáceis de dirigir e inspiraram inventores ao redor do mundo. Embora os carros elétricos tenham ficado em segundo plano com o crescimento dos motores a gasolina, as sementes plantadas por esses pioneiros eventualmente levaram aos carros elétricos que vemos hoje. Ao buscarmos alternativas mais ecológicas, podemos valorizar a visão e a criatividade desses primeiros inovadores que sonharam em dirigir com energia elétrica. E se eu disser que o Brasil é enorme? O Brasil, o maior país da América do Sul, ocupa impressionantes 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso o torna o quinto maior país do mundo. Ao viajar pelo Brasil, você verá que faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador. Mas não se trata apenas do tamanho. Grande parte do Brasil é uma incrível demonstração da beleza da natureza, especialmente as florestas tropicais da Amazônia. Essa incrível vida selvagem não é apenas vasta, mas também cheia de vida, abrigando muitas espécies de plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Imagine-se no coração da Amazônia, cercado por árvores altas e os sons da vida selvagem exótica. O Brasil se destaca não apenas pelo seu tamanho, mas também pela rica biodiversidade e cultura vibrante. Que aventuras podem te esperar neste país selvagem e encantador? Acredite ou não, girafas formam uma torre. Esse termo único descreve perfeitamente um grupo desses magníficos animais, destacando não apenas sua altura, mas também sua presença majestosa. Quando você vê um grupo de girafas juntas, é como observar arranha-céus da natureza. As girafas podem atingir até 5,5 metros de altura, graças aos seus longos pescoços e pernas, que as ajudam a alcançar as folhas altas nas árvores. Sua figura alta as torna os animais terrestres mais altos do planeta. A palavra torre reflete tanto suas características físicas, quanto o fato de que elas costumam se reunir nas savanas abertas. As torres de girafas não são apenas para a beleza. Esses animais sociais contam uns com os outros para proteção e comunicação. Quando se juntam, conseguem avistar predadores à distância, o que lhes dá uma chance de enfrentar leões e outras ameaças. Não é incrível como a natureza nomeia esses grupos, refletindo suas características únicas? Então, da próxima vez que você ver um grupo de girafas, lembre-se de que está testemunhando uma verdadeira torre da natureza. Você sabia que a trombeta dos anjos pode ser mortal? Esta planta interessante pertence ao gênero Datura e é conhecida por suas lindas flores em forma de tubo. No entanto, por trás de sua aparência deslumbrante, há um segredo sombrio. A trombeta dos anjos contém alcaloides tóxicos que podem representar sérios riscos à saúde se ingeridos. Pessoas que consomem qualquer parte da planta podem ter alucinações auditivas e visuais intensas, o que pode ser assustador e desorientador. Os sintomas não param por aí. O consumo também pode causar confusão, batimentos cardíacos acelerados e até convulsões. Muitas culturas historicamente usaram a datura em vários rituais, mas seus efeitos imprevisíveis podem torná-la extremamente perigosa. Se você se interessa por plantas, é importante lembrar que a beleza, muitas vezes, esconde perigos. Portanto, sempre tenha cuidado e evite o contato com essa beleza tóxica. Incrível, mas é verdade. Optic Yapung existe. Esta região única foi criada para garantir uma resposta rápida e eficaz a eventos, especialmente antes que se tornem problemas sérios. Optic Yapung desempenha um papel importante no monitoramento de ameaças e problemas potenciais, permitindo que as comunidades ajam de forma proativa em vez de reativa. Por exemplo, suas equipes analisam dados ambientais, condições climáticas e tendências sociais para prever possíveis emergências, como desastres naturais ou crises de saúde pública. Compreendendo esses padrões, os moradores podem se preparar com antecedência, o que salva vidas e recursos. A criação do Optic Yapung reflete a crescente consciência da humanidade sobre a necessidade de agir rapidamente e com sabedoria em um mundo cheio de incertezas.
Imagine um lugar onde alertas podem ser enviados antes mesmo da tempestade começar. É exatamente esse lugar. Com as tecnologias e estratégias certas, esta região demonstra como podemos estar melhor preparados, criando um ambiente mais seguro para todos. Pronto para saber mais sobre seus esforços inovadores? Você já se perguntou por que coelhos podem morrer de medo? Esses adoráveis animais têm um sistema cardiovascular muito frágil, o que os torna especialmente vulneráveis ao estresse. Quando são assustados por predadores, os coelhos podem sofrer uma parada cardíaca súbita, levando à síndrome da morte súbita. Essa realidade chocante destaca a importância de criar um ambiente seguro e tranquilo para os coelhos domésticos. Imagine seu pet pulando feliz e seguro ao seu redor, longe de barulhos altos ou movimentos bruscos. Por outro lado, coelhos selvagens também enfrentam ameaças em seu habitat natural, onde o estresse pode levar a pânico e consequências fatais. Reduzindo barulhos altos ou preocupações perto dos locais onde os coelhos vivem, podemos ajudar a proteger esses animais tímidos e permitir que prosperem na natureza. Entender por que os coelhos se assustam facilmente enfatiza nossa responsabilidade de cuidar deles, seja como animais de estimação ou parte de um ecossistema maior. Então, da próxima vez que você ver um coelho, lembre-se de quão frágeis são seus pequenos corações. Vamos revelar a verdade sobre o chiclete Wrigley. Em 1892, William Wrigley Jr. estava em busca de uma maneira inteligente de vender seu fermento. Para sua surpresa, ele decidiu adicionar chiclete como um brinde em cada compra. Os clientes adoraram. O chiclete rapidamente se tornou popular, e logo as pessoas começaram a se interessar mais por ele do que pelo próprio fermento. Essa reviravolta inesperada fez com que Wrigley se concentrasse totalmente no chiclete, abrindo caminho para a famosa marca Wrigley que conhecemos hoje. Os sabores originais de chiclete, como Spearmint e Juicy Fruit, se tornaram nomes conhecidos, e as estratégias de marketing da Wrigley, como melodias marcantes e publicidade criativa, ajudaram a consolidar a posição da marca na cultura pop. Hoje, a Wrigley faz parte de um império global de confeitaria, mostrando como uma ideia simples pode transformar um negócio. Então, da próxima vez que você estiver mascando chiclete, pense em como tudo começou com um pouco de fermento e sorte. O que realmente afeta os níveis de colesterol? Embora os óleos vegetais sejam frequentemente rotulados como sem colesterol, isso pode ser enganoso. O colesterol é formado apenas a partir de gorduras animais, e você nunca o encontrará em óleos vegetais. No entanto, isso não significa que esses óleos sejam sempre benéficos para o coração. Alguns óleos vegetais, como o de palma ou coco, contêm muitas gorduras saturadas. O consumo excessivo de gorduras saturadas pode aumentar os níveis de colesterol LDL, muitas vezes chamado de colesterol ruim, o que pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. É importante notar que nem todos os óleos vegetais são iguais. Óleos como o de oliva ou canola, ricos em gorduras insaturadas, podem realmente ajudar a melhorar os níveis de colesterol e apoiar a saúde do coração. Portanto, da próxima vez que você pegar uma garrafa rotulada como sem colesterol, pense em como o tipo de óleo e sua composição afetam sua saúde cardíaca geral. Pronto para fazer uma escolha consciente? Você pode acreditar que a Harper's Bazaar é tão antiga? Fundada em 1867, esta revista icônica é a mais antiga do mundo. A Harper's Bazaar começou como uma publicação semanal no Seaquequatin, inicialmente voltada para mulheres que queriam estar por dentro das últimas tendências de moda. Com o tempo, tornou-se uma plataforma amada, apresentando não apenas estilo, mas também cultura, beleza e estilo de vida. Imagine folheando suas páginas e vendo as mudanças na moda ao longo de mais de um século. A revista publicou tudo, desde os vestidos de sino, dos anos 1920, até os ousados estilos vanguardistas de hoje. Ao longo de sua longa história, a Harper's Bazaar exibiu trabalhos de muitos designers, fotógrafos e artistas renomados, tornando-se uma base da indústria da moda. Ela desempenha um papel importante na formação de gostos e tendências, influenciando gerações de leitores. Este rico legado reflete como a moda está ligada à cultura e à sociedade. Quais outras revistas podem se gabar de uma história tão notável? Você sabia que a Virgínia é o berço da maioria dos presidentes do Zietio?
Este estado incrível é famoso não apenas por suas paisagens deslumbrantes e rica história, mas também por seu papel fundamental na formação da presidência americana. A Virgínia é a terra natal de uma impressionante lista de presidentes, incluindo líderes icônicos como George Washington, o primeiro presidente do país, e Thomas Jefferson, principal autor da Declaração de Independência. Na verdade, 8 dos primeiros 17 presidentes dos HBCU nasceram aqui, destacando a profunda influência da Virgínia na vida política do país. Essa continuidade histórica deu à Virgínia o apelido de Mãe dos Presidentes. Os primeiros líderes do estado estabeleceram as bases da democracia e da governança, que ainda impactam hoje. Além de suas conquistas políticas, esses presidentes contribuíram para momentos-chave da história americana, desde a fundação do país até a expansão dos direitos civis. Portanto, da próxima vez que você pensar de onde vêm os líderes, lembre-se de que a Virgínia não é apenas um estado, é o lar de muitos pioneiros da América. Imagine acordar com o cheiro de wasabi. Essa experiência única é possível graças a um alarme de fumaça, desenvolvido especialmente para pessoas com deficiência auditiva. Inventado no Japão, esse dispositivo inovador utiliza vapor de wasabi para alertar sobre perigos ao detectar fumaça ou fogo. Alarmes de fumaça tradicionais dependem de som, o que nem sempre é eficaz. Ao liberar um forte e intenso cheiro de wasabi no ar, o alarme consegue acordar até os mais profundos sonhadores. Essa aplicação inteligente da tecnologia destaca a importância da segurança e mostra como podemos adaptar dispositivos do dia a dia para diferentes necessidades. O alarme de wasabi é um ótimo exemplo de pensamento fora da caixa, pois combina elementos culinários com soluções de segurança. Imagine a sensação de alívio ao saber que o cheiro de wasabi pode te proteger de perigos. À medida que a tecnologia avança, podemos esperar soluções ainda mais criativas para criar um ambiente seguro e inclusivo para todos. Você vai se surpreender ao descobrir que espaguete pode ser doce. Nas Filipinas, esse prato favorito ganha um toque especial com a adição de ketchup de banana, que lhe confere uma doçura única que surpreende a muitos. Não é apenas uma massa comum. O espaguete filipino frequentemente contém salsichas picadas, tornando-se uma opção divertida para festas e encontros familiares. Este prato colorido é uma mistura de sabores, unindo raízes italianas com ingredientes locais, mostrando o espírito criativo da culinária filipina. É servido com uma generosa porção de queijo por cima, o que o torna não só delicioso, mas também bonito. Se você está se perguntando como essa combinação se tornou popular, tudo começou sob a influência da cultura americana de fast food, enquanto preservava as tradições locais. Na próxima vez que você pensar em espaguete, lembre-se de como esse prato alegre representa uma deliciosa mistura cultural. Incrível, mas os flamingos ficam em uma perna só. Essas aves coloridas têm um truque especial que as ajuda a manter o equilíbrio. Ao dobrar uma perna sob o corpo, elas economizam energia e se aquecem, especialmente em seus habitats frequentemente frios. Essa pose única não é apenas para a beleza. Ela realmente reduz a fadiga muscular, permitindo que descansem em pé. Incrível, mas os flamingos podem até dormir em uma perna só. Eles possuem adaptações especiais no corpo que ajudam a manter o equilíbrio, evitando que caiam. Acredita-se que esse comportamento seja uma vantagem evolutiva, permitindo que fiquem alertas a predadores enquanto descansam. Então, da próxima vez que você ver um flamingo elegantemente equilibrado em uma perna só, lembre-se de que há mais por trás desse espetáculo do que parece. Tudo se trata de sobrevivência e gestão de energia. Você já se perguntou como Klaus Barbie foi preso? Klaus Barbie, um famoso criminoso de guerra nazista, passou 33 anos fugindo da justiça, vivendo na Bolívia após a Segunda Guerra Mundial. Seu disfarce caiu por terra quando um jornalista fez uma entrevista falsa, fazendo perguntas em francês, um idioma que se acreditava que ele não entendia. Sem saber disso, Barbie não conseguiu esconder sua mentira sobre não saber francês, o que levou à sua identificação. Essa descoberta não foi acidental. O governo dos Icres ajudou em sua fuga da perseguição, ignorando o sofrimento que ele causou durante a guerra. Sua história levanta questões importantes sobre responsabilidade e até onde alguns governos estão dispostos a ir para proteger pessoas que cometeram atos horríveis. Como um criminoso de guerra pôde viver livremente por tanto tempo e o que isso diz sobre a busca por justiça. Por que o telhado solar da Tesla é importante para os proprietários de casas?
A Tesla apresentou telhados solares que mudam nossa visão sobre energia solar. Integrando a geração de energia solar aos materiais de telhado tradicionais, essas telhas oferecem uma alternativa atraente aos painéis solares volumosos. Agora, os proprietários de casas podem aproveitar a luz solar e reduzir suas contas de energia sem comprometer o design de suas casas. Feitas para serem duráveis e eficientes em energia, as telhas solares da Tesla não apenas têm uma boa aparência, mas também desempenham uma função prática. Cada telha se encaixa perfeitamente no seu telhado, tornando difícil para os visitantes perceberem que estão olhando para um sistema de energia solar. Essa inovação promove o uso de energia renovável e melhora a aparência da casa. Você não gostaria de economizar dinheiro enquanto ajuda o planeta? Além disso, com o aumento do número de proprietários de casas adotando soluções ecológicas, podemos em breve ver um impacto significativo em nosso meio ambiente. O que poderia ser melhor do que contribuir para um futuro mais sustentável? Acredite ou não, a traição pode custar caro na Tailândia. Neste lindo país do Sudeste Asiático, trair o cônjuge não é apenas uma traição pessoal, mas também pode ter sérias consequências legais. De acordo com o Código Civil e Comercial, o cônjuge prejudicado pode processar o parceiro infiel por danos. A lei permite exigir uma compensação de até impressionantes 5 milhões de bahts tailandeses, o que equivale a cerca de 140 mil dólares. Esse valor significativo destaca a seriedade com que o sistema jurídico tailandês trata a fidelidade conjugal. As leis foram criadas para proteger as famílias e preservar a santidade do casamento, refletindo valores culturais que priorizam os compromissos. Embora alguns possam achar isso severo, o objetivo é prevenir traições e promover relacionamentos fortes e honestos. Portanto, se você vive na Tailândia ou planeja visitá-la, pense 2 vezes antes de se desviar do caminho da fidelidade. Prepare-se para se surpreender com a transformação digital de Poncel. Em uma reviravolta inesperada, Poncel sofre uma crise de ansiedade que resulta em uma mudança inusitada. Ele se transforma em um pequeno computador. Essa mistura de fantasia e modernidade apresenta uma conexão fascinante entre a experiência humana e a tecnologia. Imagine, Poncel, tomado pela ansiedade, se vê transformado em um dispositivo capaz de processar informações em velocidade impressionante. Isso não apenas destaca os desafios da saúde mental, mas também mostra como a tecnologia pode simbolizar nossas lutas internas. Através dessa narrativa, os leitores exploram a ideia de que a tecnologia pode ser tanto um mecanismo de superação quanto um meio de contar histórias, o que significa ter tal poder em uma máquina minúscula. Enquanto Poncel se adapta à sua nova existência, ele nos faz refletir sobre como interagimos com a tecnologia em nossas vidas. Podemos usar nossas ferramentas digitais para nos entendermos melhor? Você já se perguntou por que a velocidade dos navios é medida em nós? A velocidade dos navios é medida em milhas náuticas, chamadas nós, devido a tradições históricas que remontam ao século XVII. Naquela época, os marinheiros usavam um dispositivo engenhoso chamado log para medir a velocidade de suas embarcações. Esse dispositivo consistia em uma corda longa com nós espaçados uniformemente. Os marinheiros jogavam a ponta da corda para fora do barco e deixavam-na solta, contando quantos nós passavam por suas mãos em um determinado tempo. Cada nó representava uma milha náutica por hora. Esse método era simples e eficaz, permitindo que os marinheiros se orientassem com precisão nos vastos oceanos. Hoje, apesar do avanço da tecnologia, a terminologia permaneceu a mesma, conectando os marinheiros modernos ao seu passado aventureiro. Não é incrível como a história influencia nossa vida cotidiana? Você consegue imaginar que o café refresca o hálito? Sim, é verdade. Mastigar grãos de café torrados ou tomar uma xícara de café preto pode realmente ajudar a neutralizar odores fortes de alho ou cebola. Quando você come pratos com aromas intensos como um delicioso pão de alho ou anéis de cebola, os cheiros podem ficar por mais tempo do que gostaríamos. Em vez de recorrer a chicletes ou balas, experimente um pouco de café. Os compostos naturais do café não apenas mascaram os odores desagradáveis, mas também quebram as partículas que os causam. Esse truque único é ótimo para refrescar o hálito rapidamente após as refeições. Além disso, os grãos de café têm um sabor intenso que pode revitalizar sua percepção. Então, da próxima vez que você desfrutar de pratos saborosos, lembre-se de que sua bebida favorita também pode combater os odores.
É uma maneira interessante de ver o café sob uma nova perspectiva, não é? Prepare-se para se surpreender com a característica única dos olhos das corujas. Você sabia que as corujas têm uma incrível particularidade anatômica que as diferencia da maioria das aves? Seus grandes olhos ocupam uma parte significativa do crânio, e uma pequena parte deles é visível ao lado das orelhas. Essa adaptação incomum é fundamental para melhorar a visão noturna, essencial para caçar em ambientes com pouca luz. Com a capacidade de ver melhor no escuro, as corujas conseguem detectar facilmente suas presas, como camundongos e insetos. Essa estrutura única não só dá às corujas sua aparência característica, mas também as torna caçadoras extremamente eficazes. Então, da próxima vez que você ouvir o familiar hoot de uma coruja à noite, lembre-se de como sua estrutura óssea especial as torna mestres da noite. Incrível, não é? Difícil de acreditar, mas os gambás têm superproteção. Os gambás não são apenas criaturas adoráveis em preto e branco. Eles possuem um mecanismo de defesa impressionante e único. Quando se sentem ameaçados, esses animais podem liberar um spray altamente eficaz, cheio de compostos de enxofre, conhecidos como tióis. Esse spray irritante pode até causar cegueira temporária nos atacantes, fazendo-os pensar 2 vezes antes de se aproximar demais. Surpreendentemente, os gambás conseguem pulverizar essa substância fedorenta a uma distância de até 3 metros, o que os ajuda a evitar confrontos. E ainda mais interessante, os gambás são imunes ao veneno de cobras, permitindo que eles caçem e se alimentem de cobras venenosas sem medo. A capacidade deles de se defender tanto de predadores quanto de cobras venenosas mostra como a natureza dotou os gambás de ferramentas poderosas para a sobrevivência. Portanto, da próxima vez que você ver um gambá, lembre-se de que ele não é apenas uma criatura encantadora, é também um mestre da autodefesa. A cidade mais ao norte do mundo espera por você. Longyearbyen, localizada na ilha de Svalbard, na Noruega, possui um charme único que poucos lugares conseguem igualar. Situada a cerca de 1.300 quilômetros do Polo Norte, essa pequena cidade oferece vistas deslumbrantes de montanhas altas e vasta natureza ártica. Apesar de sua localização extrema, Longyearbyen é uma comunidade vibrante, onde cerca de 2.000 habitantes desfrutam de uma combinação de comodidades modernas e aventuras árticas. Você pode explorar o incrível arquipélago de Svalbard, observar a hipnotizante aurora boreal no inverno, ou participar de atividades emocionantes, como passeios de trenó puxado por cães e motoneve. A posição única da cidade significa que há noites polares e sol polar, criando uma experiência de vida em comum. Eventos culturais fascinantes e locais históricos também destacam o rico patrimônio desta região incrível. Não importa se você quer explorar os arredores ou apenas aproveitar a cultura local, Longyearbyen é um destino imperdível. Que novas aventuras você encontrará nesta incrível cidade ártica? O que realmente leva o povo a se colocar em perigo? Surpreendentemente, esses seres incríveis têm uma característica anatômica única. Seu esôfago passa pelo cérebro. Esse design incomum significa que se o polvo engolir algo muito grande ou não mastigar a comida corretamente, isso pode comprimir áreas importantes do cérebro. Como resultado, ocorre uma espécie de lobotomia forçada, o que pode afetar significativamente seu comportamento e habilidades. Essa vulnerabilidade inesperada mostra que até mesmo animais tão inteligentes quanto os polvos não são invencíveis. Eles evoluíram ao longo de milhões de anos, desenvolvendo habilidades incríveis, como resolução de problemas e camuflagem, mas ainda assim têm esse risco peculiar em sua anatomia. É um lembrete de que a evolução pode criar forças extraordinárias, mas também fraquezas inesperadas. Então, da próxima vez que você admirar a inteligência e a adaptabilidade do povo, lembre-se de que uma simples escolha de alimento pode trazer problemas. Não é surpreendente como a natureza combina um design brilhante com falhas inesperadas? Você já se perguntou como são feitos os prognósticos do tempo? É impressionante saber que para fazer a previsão de um único dia, são necessários cerca de 10 bilhões de cálculos matemáticos. Meteorologistas utilizam algoritmos complexos e grandes volumes de dados para prever condições como chuva, vento e temperatura. Todos os dias, eles usam satélites, radares e estações meteorológicas para coletar informações de todo o mundo. Esse vasto conjunto de dados é enviado para supercomputadores, que processam as informações em uma velocidade incrível.
Os modelos simulam a atmosfera, levando em conta várias variáveis, como umidade e pressão atmosférica. Esse jogo complexo de matemática e ciência nos ajuda a entender de que lado o vento vai soprar e se devemos levar um guarda-chuva. Não é apenas intuição baseada na experiência, é um processo complexo que combina as mais recentes tecnologias e métodos científicos. Então, da próxima vez que você verificar a previsão do tempo, lembre-se de que por trás desse prognóstico existe uma enorme equipe de cientistas e matemáticos dedicados que trabalham incansavelmente para mantê-lo informado. Não é incrível? É verdade que temos vermes nadadores dentro de nós. O verme nadador, que mede apenas cerca de 3 milímetros, é um dos menores organismos encontrados no corpo humano. Esses seres microscópicos geralmente vivem no intestino, onde podem coexistir conosco sem causar danos. Os vermes nadadores pertencem ao grupo dos nematódeos e ajudam a digerir os alimentos, contribuindo para a nossa digestão. A maioria das pessoas provavelmente nunca perceberá sua presença, pois são muito pequenos e se misturam com a vasta ecossistema do nosso intestino. Pesquisadores descobriram que esses minúsculos organismos podem se adaptar ao ambiente de seu hospedeiro, tornando-os objetos fascinantes para estudo científico. Embora a ideia de ter esses pequenos hóspedes possa parecer estranha, esses seres ilustram a incrível complexidade do nosso corpo e a variedade de formas de vida que ele pode abrigar. A natureza não é cheia de conexões surpreendentes? Você sabia como se movem os equinodermos? O sistema vascular hidraúlico dos equinodermos, como as estrelas do mar, é uma característica realmente incrível que os diferencia de muitos outros animais. Em vez de usar sangue para se mover ou funcionar, essas criaturas fascinantes utilizam água do mar em um sistema hidráulico. Isso significa que, quando as estrelas do mar querem se mover, elas podem bombear água para suas patas tubulares flexíveis, permitindo que deslizem facilmente pelo fundo do oceano. Esse sistema não só ajuda na locomoção, mas também desempenha um papel importante na alimentação e respiração. As estrelas do mar podem projetar seus estômagos para fora do corpo para envolver suas presas, mostrando suas habilidades únicas de alimentação. A substituição do sangue por água do mar nos equinodermos revela adaptações surpreendentes da vida marinha que os ajudam a sobreviver em seus habitats. Esse mecanismo hidráulico ilustra como a evolução molda os organismos para sobreviver e prosperar em diferentes condições. Então, da próxima vez que você ver uma estrela do mar, lembre-se de seu curioso sistema vascular hidraúlico e de como ele ajuda essas lindas criaturas a navegar no mundo subaquático. E se eu te disser por que o azeite ama a escuridão? Não é apenas uma escolha estilosa. Armazenar azeite em garrafas escuras é fundamental para manter sua qualidade. A luz pode causar oxidação, o que prejudica tanto o sabor quanto os nutrientes do azeite. Quando o azeite é exposto à luz, ocorrem mudanças químicas que podem deixá-lo rançoso e reduzir suas propriedades benéficas, como os antioxidantes. Garrafas escuras protegem o azeite, bloqueando a luz prejudicial e mantendo-o fresco e vibrante. É por isso que você frequentemente vê esses recipientes escuros nas prateleiras. Então, da próxima vez que você pegar uma garrafa de azeite extra virgem, lembre-se de que a embalagem cuidadosa ajuda a preservar o rico sabor e os benefícios que você aprecia. Não é incrível como uma simples garrafa pode ter um papel tão importante na sua culinária? Vamos revelar a verdade sobre a produção de cortiça em Portugal. Portugal é o maior produtor de cortiça do mundo e desempenha um papel fundamental na indústria global de cortiça. Esse feito não se deve apenas à quantidade, mas também a séculos de tradições e a uma relação única com a natureza. As árvores de sobreiro, originárias da região do Mediterrâneo, crescem muito bem no clima de Portugal, oferecendo um recurso sustentável, que pode ser colhido a cada 9 e 12 anos, sem prejudicar a árvore. A indústria da cortiça tem um impacto significativo na economia, gerando milhares de empregos. Além disso, a cortiça é conhecida por ser ecológica, pois é um material natural e biodegradável, utilizado em rolhas de vinho, pisos e até mesmo em isolamento térmico. Quando brindamos as maravilhas do vinho ou caminhamos sobre pisos de cortiça, devemos lembrar da contribuição de Portugal. Por que esse material sustentável é tão importante para o futuro? E incrível, mas verdade, a impressionante profundidade do poço super profundo de Kola.
Este projeto de engenharia fascinante, localizado na Rússia, penetra impressionantes 12 quilômetros na crosta terrestre, tornando-se o poço mais profundo já perfurado pelo homem. O projeto começou em 1970 e tinha como objetivo estudar o gradiente geotérmico, ou seja, como a temperatura aumenta com a profundidade. Os cientistas queriam entender mais sobre a estrutura interna da Terra, incluindo a composição das rochas e a atividade sísmica. Durante a perfuração, eles enfrentaram dificuldades inesperadas, como altas temperaturas e pressão intensa, o que os levou a revisar suas ferramentas e métodos. Apesar desses desafios, os pesquisadores descobriram formações geológicas fascinantes e até encontraram micro-organismos que vivem em condições extremas a grandes profundidades. O poço superprofundo de Kola não só revela os mistérios do nosso planeta, mas também expande os limites da nossa curiosidade científica. O que mais está escondido sob a superfície que ainda não descobrimos? A busca pelo conhecimento continua. Prepare-se para se surpreender com a tecnologia CRISPR. Essa ferramenta revolucionária está mudando o mundo da genética com a edição precisa de genes. Com o CRISPR, cientistas podem direcionar sequências específicas de DNA e alterá-las com incrível precisão. Imagine poder curar doenças genéticas ou mudar características como a cor dos olhos ou a altura de um organismo vivo. Embora o potencial do CRISPR seja empolgante, também levanta debates éticos sobre as consequências da manipulação genética. No entanto, pesquisadores já estão usando o CRISPR em ensaios clínicos para combater doenças como anemia falciforme e distrofia muscular, trazendo esperança a muitas pessoas. Além disso, o impacto do CRISPR não se limita apenas à saúde humana. Ele também está revolucionando a agricultura, criando culturas resistentes a pragas e adaptáveis às mudanças climáticas. Estamos à beira dessas conquistas revolucionárias, e as possibilidades parecem infinitas. O que o CRISPR pode significar para o futuro do nosso mundo? É verdade que a lua cheia causa loucura? Na Grécia Antiga, acreditava-se que a lua cheia tinha um grande impacto na mente das pessoas, originando o termo lunático. Essa palavra vem de lua, que em latim significa lua, e era usada para descrever comportamentos considerados irracionais ou estranhos. Muitos acreditavam que a lua cheia podia provocar acessos de loucura, como raiva repentina, desviando a atenção da responsabilidade pessoal. Essa conexão entre a lua e a saúde mental mostra como as culturas frequentemente buscavam explicações para comportamentos estranhos, atribuindo-os a influências cósmicas em vez de ações individuais. Embora hoje entendamos a saúde mental de maneira mais complexa e científica, o interesse pelo impacto da lua ainda persiste na cultura moderna. O que você acha? A lua ainda influencia nossas emoções? Prepare-se para se surpreender com a orquídea negra. Esta flor rara, muitas vezes vista como roxa escura, encanta todos que a observam com sua aparência quase preta. A orquídea negra, encontrada em regiões tropicais, é um verdadeiro tesouro entre as flores, atraindo colecionadores e botânicos. Por que ela é tão difícil de encontrar? A orquídea negra, especialmente a variedade conhecida como Cattleya, requer condições especiais para crescer, o que a torna difícil de cultivar e ainda mais difícil de encontrar na natureza. Suas pétalas escuras brilham ao sol, criando um efeito quase sobrenatural que aumenta seu mistério. Sua coloração única atrai amantes de flores, e sua raridade a torna ainda mais desejável. A orquídea negra pode simbolizar força e beleza, tornando-a um presente ideal para ocasiões especiais. Você já a viu pessoalmente? Cada encontro é inesquecível, pois essas flores parecem guardar segredos em suas pétalas escuras. Você pode acreditar que o Wi-Fi surgiu graças às pesquisas sobre buracos negros. Essa história incrível começou com o cientista australiano John O'Sullivan e sua equipe, que investigavam os mistérios dos buracos negros. Eles estudavam as fracas ondas de rádio emitidas por esses gigantes cósmicos, quando descobriram uma inovação que mudou o mundo. O'Sullivan e seus colegas desenvolveram algoritmos para detectar esses sinais fracos, que inesperadamente se tornaram a base da tecnologia de internet sem fio. Hoje, o Wi-Fi está em toda parte, em nossas casas, cafés e até em parques públicos. Seu impacto vai além da conveniência. Ele transformou nossa forma de nos comunicar, trabalhar e compartilhar ideias. O Wi-Fi alterou nossas interações sociais e o cenário político, tornando a informação mais acessível do que nunca. Quem diria que estudar o universo poderia levar a um elemento tão importante da vida moderna como o Wi-Fi?
Qual a importância de compartilhar um fato favorito? Esse simples ato transforma espectadores passivos em participantes ativos da conversa. Quando as pessoas comentam vídeos, isso cria uma comunidade em torno de interesses e conhecimentos comuns. As plataformas online prosperam com a interação, e quando os espectadores compartilham seus fatos favoritos, eles não apenas se expressam, mas também inspiram outros a pensar e aprender. Essa troca pode gerar discussões variadas e até revelar conexões inesperadas entre diferentes temas. Além disso, compartilhar fatos estimula o pensamento crítico e ajuda a consolidar o conhecimento de uma forma envolvente. É impressionante como um pequeno comentário pode desencadear um efeito dominó, levando outros a compartilhar suas ideias ou fatos relacionados. Então, da próxima vez que você assistir a um vídeo, lembre-se de que suas opiniões são importantes e podem ter um grande impacto no diálogo. Que tal dar uma olhada nos comentários e compartilhar algo interessante hoje? Descubra a magia da arte térmica com Benjamin Shine. Este talentoso artista elevou a criação de retratos a um novo patamar, usando uma ferramenta surpreendente, o calor. Em vez de tintas tradicionais, Shine transforma fibras de forma criativa, criando imagens impressionantes e realistas. O processo envolve aquecer as fibras, permitindo que elas se curvem e adquiram forma, gerando texturas incríveis e efeitos visuais que desafiam nossas ideias sobre o que é arte. Cada obra é única, tornando cada retrato uma criação singular que reflete a habilidade e a criatividade de Shine. É fascinante ver como ele transforma fibras simples em retratos vibrantes de pessoas. Essa abordagem inovadora não apenas demonstra seu talento artístico, mas também expande os limites da arte contemporânea. Você está pronto para explorar essa forma única de arte e ver o que o calor pode criar? Você sabia que pijamas salvaram vidas na Primeira Guerra Mundial? Durante esse período turbulento, os cidadãos ingleses enfrentavam constantemente a ameaça de ataques aéreos. Para reagir rapidamente ao perigo, muitas pessoas optaram por trocar suas tradicionais camisolas por pijamas. Essa solução prática mostrou como a moda pode se adaptar a necessidades urgentes. Os pijamas ofereciam mais conforto e liberdade de movimento, permitindo que as famílias se vestissem rapidamente e se evacuassem quando necessário. Além disso, essa mudança para roupas de dormir refletia uma tendência mais ampla de fazer escolhas funcionais em tempos de guerra. As pessoas pensavam não apenas em estilo, colocavam a segurança acima do conforto. Como resultado, surgiu uma mistura notável de praticidade e autoexpressão em condições extremas, mostrando como a criatividade humana pode se manifestar mesmo nos momentos mais sombrios. Você faria a mesma escolha? Você pode se surpreender. Elefantes participam de festival no Sri Lanka. Todo ano, em Kandy, começa a festa Ezala Perahera, um evento incrível que acontece em julho ou agosto e atrai milhares de pessoas. No centro dessa grande celebração está a relíquia sagrada do dente de Buda, que atrai tanto os fiéis quanto os turistas. O festival inclui um desfile fascinante, onde elefantes lindamente decorados entram em cena, vestidos com tecidos vibrantes e adornos. Junto com esses majestosos animais, dançarinos tradicionais habilidosos, bateristas enérgicos e ousados malabaristas de fogo se apresentam, mostrando a riqueza da cultura do Sri Lanka. O significado dos elefantes no país é profundo. Eles simbolizam força, sabedoria e lealdade ao longo da história. Assistir ao Ezala Perahera não é apenas um espetáculo, é uma imersão no coração espiritual do Sri Lanka, onde tradições antigas ganham vida em uma celebração vibrante. Você está pronto para viver essa maravilha cultural? Vamos revelar a verdade sobre a água para a cerveja. Você sabia que o cálcio é essencial para fazer uma cerveja saborosa? Durante o processo de fabricação, o cálcio desempenha várias funções importantes. Primeiro, ele ajuda a manter o nível de pH ideal, necessário para o bom funcionamento das enzimas durante a maceração. Essas enzimas quebram os grãos, liberando os açúcares necessários para a fermentação. Em segundo lugar, o cálcio ajuda a clarificar as proteínas, resultando em uma cerveja mais limpa e transparente. Se as proteínas permanecem no mosto, isso pode causar turbidez indesejada. Por fim, o cálcio ajuda na sedimentação das leveduras, facilitando sua deposição após a fermentação. Isso torna a cerveja mais suave e melhora seu sabor. É por isso que muitas regiões famosas pela cerveja, como a Alemanha e a Bélgica, costumam se orgulhar de sua água dura natural, rica em cálcio.
O equilíbrio certo de cálcio não só melhora o sabor, mas também afeta a qualidade geral da cerveja. Não é incrível como algo tão simples como a água pode mudar tanto a sua bebida favorita? Prepare-se para descobrir os segredos da antiga Petra. Este incrível sítio arqueológico, esculpido nas rochas de arenito vermelho da Jordânia, exibe uma arquitetura complexa que os nabateus aperfeiçoaram ao longo dos séculos. Antigamente, Petra era um próspero centro comercial, estrategicamente localizada ao longo das rotas de comércio de especiarias e seda, o que a tornou um importante ponto de troca. Imagine comerciantes de terras distantes chegando com mercadorias, prontos para negociar e explorar esta cidade vibrante. O famoso Al-Kazné, ou Tesouro, é uma das construções mais conhecidas de Petra, impressionantemente adornada com influências gregas e romanas. Os visitantes ainda hoje se maravilham com essa arte e engenharia que resistiram ao teste do tempo. Além de sua beleza arquitetônica, Petra tem grande importância histórica, refletindo a rica herança cultural do reino nabateu. Ao caminhar pelo Estreito Sikh, a entrada principal de Petra, você sentirá uma sensação de admiração e emoção, como se estivesse voltando no tempo. Você está pronto para desvendar a fascinante história desta antiga maravilha?